Paz do Senhor, geração eleita, rompendo em fé. Estamos aqui em mais um episódio do GJCast, não é isso, Rony? É isso aí, e é um grande prazer te encontrar mais uma vez nessa mesa. Pastor Rony por aqui, e eu tenho certeza que tudo que vai ser derramado nessa mesa é algo que vai alcançar o seu coração. E a gente tem algumas instruções aqui para você. Não deixe de curtir esse vídeo e comentar. Por que que a gente fala aqui em comentar, Rony? Por quê? Porque quando você comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então ele entrega para mais pessoas. Então deixe seu comentário, deixe de onde você está falando, deixe aí se você ficou até o final ou não, deixe aí todo o seu feedback. A gente vamos responder todas as mensagens. E bora pra vinheta! Estamos de volta e eu quero te apresentar a nossa convidada, uma mulher que entregou a sua vida pelo reino, que tem investido o seu tempo e a sua vida aqui na terra para entregar a melhor adoração ao Senhor. É com muita alegria, com muito orgulho que nós apresentamos a missionária Josiane Almeida. Amém, glória a Deus. É uma honra poder estar aqui com os irmãos, poder glorificar o nome do Senhor e que venha ser um tempo de bênção, um tempo de milagre e que o Senhor Deus possa edificar a tua vida em nome de Jesus. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. E, pastora, como que iniciou aí sua caminhada, né? Você disse que tem um trabalho lá no presídio e geralmente lá tem muitos trabalhos assim, de libertação, né? E você contou uma história. Conta pra gente aí como é que foi. É um desejo que sempre ardeu no meu coração poder ser útil para o reino de Deus. Então, assim, dentro do presídio, quando nós estamos lá, são vários trabalhos de libertação, pelo fato de ser um ambiente totalmente pesado, com várias coisas, tem vários processos, várias pessoas lá com todo tipo de artigo que você imaginar. Mas, assim, o que a gente tem feito lá é a gente vê várias manifestações, é, pessoas sendo libertas, pessoas sendo alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. Teve uma certa vez que nós estávamos orando no meio do pátio, fazendo o trabalho, o culto da maneira que a gente sempre faz, e no decorrer disso, o Espírito Santo de Deus nos revelou que havia uma entidade ali aprisionando uma alma, e o Senhor Deus ele me mostrou que aquela entidade ali, ela ia matar aquela pessoa ali dentro. E quando a gente viu aquilo ali, eu chamei os irmãos que estavam comigo para oração e de repente aquela entidade manifestou no meio do pátio. Então, assim, isso é coisas que acontecem sempre. E quando manifesta no meio do pátio, assim, aí os irmãos ficam meio que alvoroçados e pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos dá graça, fazemos aquele trabalho de libertação, mostramos para ele o que é que aprisiona eles e o que aquela entidade leva eles a fazer ali. Então a gente vê assim inúmeros espíritos que está ali aprisionando aquela pessoa, levando aquela pessoa ao mais fundo do seu poço, do seu abismo. E quando aquela entidade é expulsa no nome do Senhor Jesus, aquela pessoa é alcançada. Eu me lembro um dia que a gente estava fazendo um trabalho de libertação. E o policial penal, ele veio do lado e ele ficou olhando ali meio que aterrorizado. E eu comecei a falar para os internos que estavam ali, falei, irmãos, está vendo quem leva você a matar, a roubar, a cheirar cocaína, a pôr a arma na cabeça de alguém? E as pessoas olhando para aquela entidade ali, meio que com medo, e na autoridade no nome de Jesus. Eu lembro que eu falei para eles assim, ó, por isso o adversário não consegue ver você glorificando ao nome do Senhor. E quando eles davam glória a Deus, aquela entidade urrava, urrava, e com a pupila do seu olho toda sumida, o olho todo branco, e urrava, urrava, e foram inúmeras vezes assim, mas para a glória de Deus, aquela entidade saindo, hoje eu tenho visto pastores que me chamam, obreiros, pessoas que têm a vida toda restaurada pelo poder do nome de Jesus. Então, assim, isso para mim é de tamanha eficácia e não tem preço, tem valor. E a gente viu também alguns vídeos seus batizando, né, participando de batismo dentro dos presídios. Conta pra mim um pouco dessa experiência. Como é que vocês organizam tudo isso? Eu vou falar para os irmãos, isso aí para mim assim é uma experiência única. Em 90 dias nós tivemos 3 batismos dentro dos presídios, dentro das penitenciárias. E assim, é algo assim que me motiva muito, é muito bom.
a gente poder estar ali sendo útil para a obra de Deus. E eu tenho no meu coração, e nós sabemos pela palavra de Deus alinhado com as Escrituras, que o que liberta o homem, o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo, que convence da justiça, do pecado e do juízo. Então não tem outra maneira de uma pessoa ela se ressocializar se não for através das Escrituras, através do Espírito de Deus e através da palavra do Senhor. Então a gente faz um trabalho ali, a gente cultiva esse trabalho ali, porque não é algo que eu vou lá hoje e falo, ai, já vou batizar. Não, Uhum. não. Tem todo um A gente tá preparamento, ali né? trabalhando, tem toda uma logística, tem todo um preço, tem toda uma separação para nós poder estarmos ali. Então a gente vai lá e aí a gente anuncia, final do mês vai ter batismo. Quem aqui sentiu que quer ser uma nova criatura? E eu pego o nome deles, eles mesmos anotam os nomes, me dão uma lista dos pavilhões, da galeria, dos que vão participar do batismo. E o interessante, o pastor Rony, é porque eles estão lá com a gente e no meio deles tem levitas, pastores, instrumentistas, obreiros, missionários. Então, assim, toda aquela logística, eles que nos ajudam. A gente vai lá, a gente compra a piscina e leva. Na realidade, minha piscina já fica até lá no presídio, já fica pronta para quando a gente estiver fazendo esse trabalho. Então, assim, a gente leva a piscina, leva as coisas, Bíblia, revista de escola dominical, trazemos ele ao Senhor. E no dia do batismo, na ocasião mesmo, para mim, assim, é um dia de festa. Para eles também é um dia de festa. Eles já levanta todo mundo cedo, já consigo as batas e assim, consigo as batas, eles colocam as batas, louva. Algum deles vão naquela ocasião dar o seu testemunho, me pedem. Eles ficam assim, pastora, deixa eu testemunhar o que Deus fez na minha vida. Eu lembro, pastor Rony, eu cheguei em comprar que eu cheguei para ele e falei para ele assim, eu entreguei uma mensagem de Deus para ele. Hoje ele até conversa comigo, é uma pessoa abençoadíssima. E eu cheguei para ele e falei, eu entreguei um recado de Deus para a vida dele, para ele permanecer, para ele perseverar. E ele virou para mim e ele falou comigo assim, pastora, o que eu quero na realidade não é nem sair daqui. Eu quero um pouco do espírito que há na tua vida. Eita glória. Você sabe o que é escutar isso? Isso aí para mim não tem preço, tem valor. Porque é só o céu que faz isso. É isso. E ele vira para mim, eu te falo isso em Cristo, olha, ele vira para mim e fala para mim assim aqui, eu quero um pouco daquilo que você carrega. Eu quero a presença do Deus que você carrega. Então, assim, hoje nos presídios nós somos uma igreja e nós somos uma igreja que vence. Passamos por algumas situações em saúde e eu lembro que eu estava meio assim, falei, meu Deus, o adversário ele faz de tudo para tentar limitar e sufocar o seu crescimento. Sim. Para tentar te impedir de avançar e eu vou contar para os irmãos depois um pouco do meu testemunho. Eu tive algumas cirurgias complexas, alguns momentos difíceis na minha vida e eu falei, Senhor, me ajuda, como que vai ser? E como que vai ser daqui para frente? E eu lembro que eu cheguei para eles e eu falei assim, gente, eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho uma cirurgia assim, 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 e é muito complicada, é muito complexa. E deu escutar, não de um, de muitos falando para mim, pastora, a senhora tem um exército aqui todos os dias às 3 horas da manhã que está de joelho dobrado, intercedendo pela tua vida. Então, assim, isso aí são experiências que eu tenho e eu louvo a Deus pelo céu ter nos separado para esta grande obra. Nós sabemos que a seara é grande, Sim. Poucos são os trabalhadores e as pessoas hoje não têm visado um presídio, uma Cracolândia, uma comunidade. As pessoas hoje elas visam altares. Sim. Nomes em foco, em cartaz, sendo ovacionados, porque para você receber o teu milagre, para descer para a guerra é difícil. E pastor, esse lado aí que quando a gente vai abençoar alguém, quando a gente vai em locais, que a gente sabe que a gente tá indo como ferramenta de Deus, a gente vai com coração preparado para abençoar. Só que o interessante, quando a gente chega lá, é como ouvir isso. A gente percebe que é a gente que tem sido abençoado. Aqui, eu vou falar assim, diante de Deus. Eu costumo dizer assim, irmãos, o trabalho é muito árduo, a caminhada nossa é árdua. Mas tudo aquilo que você faz para Deus é o que eu sempre digo. A traça não rói, o ladrão não rouba, e é onde o teu coração está, é onde está o teu tesouro. E quando eu digo assim que eu tributo a Deus toda a gratidão
pelo Senhor Deus ter confiado, ainda por cima que nós somos um vaso tão pequeno, né? Um vaso tão simples, mas de Deus ter colocado uma essência tão Sim. grande dentro de nós, que é ministério para mim hoje, ministério é eu poder estender a mão àquele que está caído. Sim. Serviço. Né? E já fui muito apedrejada por esse trabalho. Pessoas usam assim, até palavra chula para poder te dizer que a minha opção de obra é essa, não é minha opção. Jesus, ele não me escolhe, ele não te escolhe pelo seu currículo, pelo seu diploma, pela empresa que você supervisiona, pelo carro que você dirige, pelo bairro que você mora, pela casa. Não, não. O Senhor Deus, ele conhece aqui. Então, nós estamos falando de almas. Então, o Senhor não vai falar assim, essa alma aqui é a alma de um judicial, ou é uma alma de um grande empresário. Não, não. Então, ele visa a sua alma. E se nós formos olhar pela Escritura, havia uma grande festa em Jerusalém. E todos agora estão indo para aquela festa. E Jesus está indo com eles. E ao caminho daquela festa, todos viajando dias, lombo de burro, para poder chegar naquela festa. E quando Jesus chega naquela porta, aqui está a grande festa. E aqui está o quê? A porta das ovelhas. E o céu decide agora aonde? Jesus podia entrar ali onde que estava sendo aquela grande comemoração, mas não. Jesus entra na porta das ovelhas. Missionário Josiane, o que é a porta das ovelhas? A porta das ovelhas é o famoso tanque de Betesda que você conhece. Quem que estava lá? Quem que era a plateia? Quem que era o palco que estava aguardando Jesus? Paralíticos, leprosos, coxos, mancos, cegos, pessoas com todo tipo de deficiência. Enquanto Jesus, ao invés de ir para a festa, ele entrou na outra porta, que é a porta das ovelhas. Então Jesus hoje ele vai aonde ninguém quer ir. Ele entra aonde ninguém quer entrar e ele faz o que ninguém quer fazer. Os céus ele não age na lógica, ele age na contramão da lógica. É isso. Porque a pessoa te escolhe pelo seu resultado, pelo seu currículo, pelo que você oferece. O céu não, o céu vai dizer que um coração quebrantado e um espírito reto, ele não rejeita. O céu vai dizer, o Tiago vai dizer para nós que uma oração feita por um justo, ela pode muitos seus efeitos. Então eu não sei da onde que você vai estar me vendo, aonde você vai me ver, mas os céus está falando para você neste momento que a tua oração move a mão de Deus. Eu não sei qual que é o cenário da tua vida que você está enfrentando, mas volte a sonhar. Volte a sonhar, porque o céu está trabalhando ao teu respeito em nome de Jesus. Glória a Deus. E pastor, a gente sabe que nos presídios existe uma atmosfera diferente, né? A gente sabe que lá existem várias entidades que têm o poder e domínio de alguns que estão lá. Quando você entrou, já tive o prazer de estar lá ministrando a palavra de Deus e eu vi que lá realmente tem um peso. Nesses presídios que você vai, existe assim uma opressão maligna bem grande assim para tentar impedir você de fazer esse trabalho? A atmosfera espiritual é muito pesada, é muito tensa. É muito tensa. E as pessoas, muitos não acreditam que o mundo espiritual existe, mas ele é mais real do que eu aqui agora com vocês nesse podcast. Ou seja, o ambiente espiritual ele é muito carregado, ele é muito pesado. Já aconteceu de eu chegar, a gente ter já organizado tudo, estarmos lá no horário provável, tipo assim, eu marco com os irmãos 8 horas da manhã, nós vamos encontrar na porta de tal presídio e nós vamos entrar para poder fazer essa obra. Então, assim, já chegou da gente estar na porta 8 horas da manhã e conseguimos entrar 10h30 da manhã. Meu Deus. Então, você sabe o que é isso? 10h30 da manhã, tipo assim, passam todas as pessoas que você imaginar na sua frente. Sendo que a pastoral, que somos nós, ela tem prioridade. Até na visita, assim, tipo assim, ó, se hoje é um dia de visita, costuma ser fim de semana, né? Os sábados e domingos. A família tá lá para visitar, mas eu cheguei lá agora de pastoral, eu tenho, dentro da logística deles, né, autorizado, eu passo na frente. Eu chego, me identifico, eu passo na frente de todos que estão ali. Então, assim, já aconteceu de eu chegar num dia normal, num final de semana, e eu chegar lá 8 da manhã e eu entrar às 10h30 da manhã. Eu já passei por inúmeras situações para tentar nos fazer ali, não dá, sabe? Tipo assim, eu tô levando um óleo ungido e daqui a pouco eles olham, não gostei do seu óleo ungido, porque o seu óleo tá diferente. Ou então, não gostei dessa toalhinha que você tá entendendo? Então, assim, tem várias coisas no mundo espiritual que reflete fisicamente pra gente poder não entrar. Mas
pela misericórdia do Senhor, nós sempre conseguimos entrar, chegamos lá, fazemos um trabalho. Gente, assim, é surreal. Eu falo assim que cada dia que eu entro no presídio, que eu saio de lá conhecendo um pouco mais da minha essência, do que Deus nos comissionou a poder fazer. Já teve ambientes lá da gente chegar, e eu falo para os irmãos, a gente prega em vários presídios, casa de recuperação, comunidade, mas o presídio para mim, o Maicon, que eu acho mais difícil é o presídio feminino. Ele, para mim, eu quero que vocês entendam, ele, para mim, é um ambiente mais carregado do que o masculino. Vamos muito no presídio masculino, mas no feminino ele é muito mais pesado. Aí alguém vai dizer, irmã, por que você acha mais pesado? O que acontece? No presídio feminino, tem todas as outras pautas que tem no masculino, normal. Tem todas as outras pautas. Então, assim, vai ter homicídio, vai ter latrocínio, vai ter todos os artigos. Só que no feminino, se nós observarmos, no nosso dia a dia, você pode ver que mulher é muito mais voltada para coisas espirituais. Sim, O que é coisa espiritual que você está dizendo, Josiana? Eu estou falando horóscopo. A previsão de hoje para o meu horóscopo. O que vai acontecer assim, assim, assim. Então, a mulher em si, ela tem essa queda maior para esse tipo de coisa. Então, o que eu posso dizer para você? No presídio feminino, além todos os artigos, todos os tipos de crime que elas têm, então, como elas são voltadas para o espiritual, entra o quê? A bruxaria. Então, assim, tem todos os parâmetros, tem tudo. Tudo que tem em todos. Sim. Mas no feminino entra a bruxaria. Aí o que acontece? Vocês vão ver muitas mulheres lá que se cortam. Eu já cheguei lá de ver pessoas com 13, 14, 15 cortes. Entendeu? Então, assim, muitas mulheres que se cortam. Então, entra todo aquele âmbito espiritual, gente. Isso é uma coisa muito séria, as pessoas não entendem. Eu vou em presídio também, presídio onde que tem só homossexuais. Então, aonde são presídios masculinos, que tem o homossexual que é separado, a magia negra, a bruxaria, tá toda ali. Porque a mulher é mais voltada para esse lado espiritual. Então, o que acontece? Eu já cheguei numa instituição que a liderança dessa instituição falou comigo assim, olha, vai em tal lugar porque eu não estou aguentando. O diretor me disse, a pessoa que estava ali no controle ali na frente deles, me disse que tipo assim, que dava meia-noite eles começavam. Com rituais, se cortando, com orgias, e assim, teve um que, foi até um interno que me falou, que tipo assim, que dava uma hora lá, que eles faziam os trabalhos, essas entidades desciam, e uma entidade descia e falava, você fica com você, fulano fica com ciclano, e se você não fosse, a terra estreitava, entendeu? E detalhe, quando você vai olhar assim, o número de soro positivo é terrível, entendeu? Então, assim, é um ambiente, eu vou dizer assim, que é um campo minado do adversário. É um campo minado. E virado, assim, para aspecto espiritual, dentro de um feminino, por exemplo. Dentro do feminino, você está orando, vamos supor, eu já fiz o trabalho no feminino no corredor. Aí no corredor, você está no corredor e várias celas, né? Aqui, inúmeras pessoas manifestando. Eu já tive numa oração de manifestar 8, 9, caindo endemoniado, gritando. E detalhe, quando aquela pessoa ela tá manifesta, tem várias pessoas que batem e falam que não, eu falo porque eu já vi, porque eu passei, porque eu faço esse trabalho. Então, assim, aquela entidade, ela tira o consciente daquela pessoa naquele momento que ela tá manifesta, e aquela pessoa faz coisas ali horríveis, e quando ela acaba ali, ela nem sabe onde é que ela tá, ela nem sabe porque ela tá vestida aquela roupa, ela nem sabe o porquê que ela fez aquilo ali, ela nem sabe o que aconteceu, por quê? Porque o inimigo, ele entra no consciente dela, ele machuca, fere, corta, e eu vejo vários trabalhos assim, dentro de quê? Presídios. E, missionária, a gente sabe que esse trabalho é um trabalho que abençoa, restaura, cura muitas pessoas. Só que nem todo mundo é receptível a esse tipo de trabalho. Quando vocês chegam lá, como é que é a recepção, não você contou isso sobre o pessoal da organização, mas eu falo dos internos lá. Como é que é a recepção deles? Você já sofreu alguma rejeição no trabalho de vocês pelos internos mesmos?
Olha, hoje em dia, a minha recepção, a gente que vai lá, assim, a gente geralmente, vou te colocar numa máxima, por exemplo. Uma máxima, a gente tem acesso ao pátio, porém tem uma grade que separa. Sim. Nos demais, a gente consegue entrar no meio do pátio e no meio deles. Então, assim, ó, a princípio, eles são muito gratos, muito gratos. Então, assim, tanto eles quanto as famílias são muito gratos. A gente chega, eles recebem o trabalho numa máxima onde tem as grades que nos separam. O que que acontece? Eles estão, é um dia deles de sol, então eles saem para um banho de sol e naquele banho de sol a gente aparece lá para poder proclamar Jesus para eles. Então tem gente que está conversando, tem gente que está caminhando, eles caminham muito dentro do pátio, de um lado para o outro, pelo fato deles estar trancado, então eles não têm acesso, né? Uhum. Então eles estão no pátio, eles aproveitam para ficar caminhando para um lado para o outro, outros jogam bola. Mas a gente, pela bondade de Deus, quando a gente chega lá com a equipe lá, quando eles veem, já aconteceu de eu chegar assim no lugar e ter outra equipe, e na hora que eles me veem, eles estão jogando bola e falar: não, 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 eu não perco essa oração, essa pastora, você não sabe quem que é ela. E assim, detalhe, vocês acreditam que eles não participam de um culto sem camisa? Respeito, né, pastor? Eles não participam de um culto sem camisa e de qualquer maneira. Então, assim, eu tô chegando lá, assim, pela bondade do Senhor e nós, na nossa simplicidade, limitação, a gente está chegando lá para poder falar de Jesus. Ele já corre, veste camisa, já pega água, já fica ali. E detalhe, eles são tão receptivos. Gente, as almas estão sedentas, o Sim. povo não está entendendo isso. As almas hoje estão clamando. Eu costumo dizer que as igrejas estão doentes, os altares, as igrejas estão enfermas e os altares estão doentes. Então, assim, as almas estão gritando, e assim, literalmente, pastor Rony, estão gritando. Você chega lá, assim, vamos supor, eu chego lá, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, com uma manhã de milagre, eles já estão com os joelhos dobrados no chão, no cimento, chorando, pedindo a Deus para ele ser alcançado pela misericórdia de Deus. Tem sim pessoas que não são receptivas. Já aconteceu de eu estar passando no lugar, de eu estar orando e da pessoa. Tipo assim, eu nem vou dizer que ela não é receptível, é o que estava nela que não Sim. é receptível ao que nós estávamos transmitindo e trazendo, apresentando para eles. Mas assim, a recepção deles como é que eu vou te dizer? O arrependimento, o nível deles de A entrega. entrega, o nível deles de Uhum. entrega, assim, eu falo assim, gente, eu tenho que melhorar como crente. E aí alguém vai dizer assim, mas está assim porque errou. Todos errados, todo pecado e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, assim, o pecado em si tem a sua consequência, a consequência eles estão levando, mas a consequência do pecado, ela não pode abortar o que Deus tem na sua vida. Exatamente. É isso o que nós temos que entender, que a consequência do nosso erro, ela não pode nos abortar e nos afastar da geografia da promessa divina. Por quê? Porque o adversário vai falar assim, você errou, então Deus esqueceu de você. Então não tem mais chance, não tem mais esperança para sua vida. Destruiu tudo, não tem mais jeito. Só que a consequência daquilo ali que não tem mais jeito não pode te afastar daquele amor que o Senhor Deus tem por você, que te ampara. Então aqui, eu não sou religiosa, eu não prego a religião, desculpa quem acha que eu vou pregar religião. Não prego a religião. Eu prego um Jesus Cristo Nazareno, ressurreto, todo-poderoso. E que todo milagre de Jesus que você observar, antes dele chamar a multidão à responsabilidade, o que ele faz primeiro? Multiplica o pão e a água. Ele te alimenta. Ele te socorre. E daqui a pouco ele te chama. O problema do povo hoje é que ele te mostra primeiro o cajado, para depois te mostrar um Jesus que cura as feridas. Não. Lembra o bom samaritano? Quando ele encontra com aquele homem caído, o que ele faz primeiro? Jesus, esse é forte. Ele cura a tua ferida. Ele mostra misericórdia. E só sabe mostrar misericórdia aquele que um dia precisou dela. Isso é verdade. Só aquele que um dia precisou da misericórdia. Então o céu, ele cura a tua ferida. E ele chama. Quando eu voltei para Jesus, numa época minha que eu andei afastada do caminho do Senhor, que eu voltei para Jesus, eu lembro que eu falei, Senhor, como que vai ser? Como que o Senhor vai me libertar de tantas coisas? E eu falando para Deus, a gente vê tanta coisa, a gente ouve tanta coisa, né? São tantas vozes, a gente ouve tanta coisa. Falei, Senhor, me coloca no caminho certo.
Qual que é a maneira que o Senhor quer que eu ande, que eu me porte, que eu vista? E o Espírito Santo começou a falar comigo como você está conversando comigo. Eu comecei a ouvir a voz de Deus. Eu lembro um dia que eu estava me arrumando para sair, eu ainda estava naquele caminhozinho ainda voltando, Uhum. e quando você volta com muita mácula do passado. Sim. E eu lembro que eu estava me arrumando para ir em algum lugar, e eu lembro que eu peguei um anel, eu colocava um anel no dedo do meu pé, um anelzinho de prata, pequenininho. E até é interessante eu lembrar disso aqui agora. Eu lembro que eu peguei aquele anel e quando eu coloquei no meu dedo, o Espírito Santo falou no meu ouvido: por que você precisa disso aí? Nunca mais. Isso aí muda o que em você? Então você está entendendo? Eu costumo dizer, e as pessoas dizem assim: olha, o Senhor fala, vinde como estáis. Vinde a mim todos vós, ele não faz acepção da tua religião, do teu nível cultural, do teu nível, da tua estrutura, do número de seguidores que você tem. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e É eu isso. vos aliviarei. É isso. Então o céu te chama, e quando você vem, é ele mesmo que vai te limpando. É ele que. As águas, por isso que as águas do rio da vida, elas jorram do trono de Deus. É aquelas águas que vai passando por mim e por você e vai nos purificando, nos aperfeiçoando a cada dia. É. Então, ele não vai falar para você permanecer, ele vai te chamar, sabe para quê? Para você vir, entra aí. Nada. Mergulha. Recebe o que eu tenho para você. Meu Deus. E se eu tivesse 1000 vidas, Uhum. todas, Escolheria Jesus. seria por amor a ele. E aí, pastora, como que você conheceu Jesus? Como é que foi o início dessa história sua aí? Como é que você teve o primeiro impacto assim, com Jesus que você falou assim, precisa entregar minha vida? Como é que foi esse processo? Eu sou de uma família muito simples. Eu venho de uma família muito simples. A minha família é a única, assim, só eu que conheço Jesus. Conhece através de mim, a gente vê, né, hoje em dia. Mas, assim, eu vim para Jesus, assim, uma família muito simples. E os meus vizinhos chegavam para os meus pais, falavam assim, deixa a Josi na igreja hoje com a gente. Só que, assim, como são muito católicos, a minha mãe é meio que baiana, a minha mãe é de Nanuque, e o meu pai é de Pedro Leopoldo. Então, a família da minha mãe fica toda na divisa da Bahia, né, na Nanuque, perto de Teixeira de Freitas, e assim vai, Almenara, e o meu pai é aqui de Minas mesmo. Mas como eu venho de uma família muito simples, e a gente sabe que antigamente as coisas eram bem mais, né, bem mais pulso firme, digamos, então a minha mãe nunca deixava eu ir na igreja. Aí teve um belo dia que ela deixou eu ir com meu vizinho do lado. Eu fui com a família dele para a igreja. E aí eu falei com a minha mãe assim, ô mãe, eu quero ir, mas como eu vou para a casa de Deus hoje, eu quero ir com a minha melhor roupa. Eita, glória. Eu quero ir com o meu melhor. Isso eu com meus 11 anos. E como eu vim de uma família muito simples, era um ovo, Rony. Bem batido, pastor Rony. Bem batido, para ficar grande. Para dar para 4 pessoas comer. Aí eu falei com a minha mãe assim, mãe, eu preciso da minha melhor roupa, porque hoje eu vou na casa de Deus. E eu lembro que eu, minha mãe, meu pai, e somos 2, eu e meu irmão. E a gente me preparou para poder ir para a igreja. Eu peguei o melhor vestido. Minha mãe, como a gente é muito simples, ela mesma que costurava ali do jeito que ela achava, era o melhor. Eu lembro que eu coloquei aquele vestido, vou para a casa de Deus, ainda peguei uma cruz grandona, coloquei no meu pescoço, estou indo para a casa de Deus, e é o meu melhor. E eu lembro que eu cheguei lá na casa de Deus, eu estou vendo todo mundo lá, e eu não sabia orar. E hoje o ministério que o Senhor Deus nos confiou é de oração. Eu não sabia como orar. E eu cheguei lá na igreja e eu tô vendo todo mundo joelhando, aquela coisa toda. Eu lembro que eu tava com o Nico, com a Rosa, o Gissimar, até converso com eles hoje em dia, com a irmã Hilda, e eu falei assim, gente, eu preciso saber como que funciona isso. Eu cheguei na igreja, eu dobrei o meu joelho do lado da Rosa e fiquei caladinha, bem polidinha assim, escutando o que ela estava falando para mim aprender a falar também daquela maneira. E você tinha quantos anos? 11. 11 anos. 11 anos. 11 anos. Foi assim que eu comecei a vir. Só que aí depois, meus pais já não deixavam eu ir, aí eu já chorava meio mundo querendo ir para a casa de Deus, e eles nunca deixavam. E eu comecei a ir, eu falei, não, gente, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja. E meus pais não deixavam mesmo. Às vezes o pastor, mas a pastora ia na casa dos meus pais pedir eles para liberar eles não deixavam, eu chorava de morrer. Aí acabou que eu não dei sequência daqueles 11 anos. Quando foi nos meus 15 anos,
eu já não tinha mais aquela sequência, eles também não permitiam. Nos meus 15 anos, então, eu já estava naquela fase, já daquela aborrecência. Então, eu já não estava mais, né, focada naquilo ali. E foi uma coisa, assim, muito estranha. A gente morava na beira de um córrego. A gente morava na beira de um córrego. E a vizinha, a dona Maria Neuta, da frente da casa da minha mãe, assim, do lado, ela sempre ia para a igreja, mas meus pais não deixavam eu ir. Eu morava, assim, no meio. E eu tô na rua brincando. 15 anos, todo mundo lá brincando na rua. E daqui a pouco, passou uma irmã, mais 2 irmãs e um irmão, indo na casa da irmã Maria Neuta. E quando eles chegaram lá, eles foram orar na casa dela. E quando eu vi eles passando, você pensa que eu vi, eu ri, eu zombei e fiquei olhando aquilo ali tudo. Não deu 15 minutos, eu estava lá dentro, com a mão estendida para o alto, Eita glória. entregando a minha vida para Jesus. E eu lembro que Deus tomou a irmã Ruth, a missionária Ruth, Deus tomou ela em profecia e trouxe para mim Deuteronômio 28. E foi assim que eu vim para Jesus e eu comecei a dizer, nossa, não tem outro caminho, não tem outro lugar, não tem outro lugar que eu possa estar. Aí minha mãe já começou a deixar eu ir na igreja. E eu lembro que eu virei e falei assim, mãe, hoje é aniversário da igreja, é festa, então óbvio eu preciso de uma roupa. Ela falou, Josinha, como que eu vou fazer? Eu falei assim, como que a senhora faz? Olha para sua mesa. Ela pegou a toalha da mesa, passou um elástico nela. Eu conto isso no YouTube. Passou um elástico nela. Penso uma pessoa que eu cheguei na igreja assim, feliz da vida. Porque era o meu melhor. Era o meu melhor. Aquela toalha da mesa, se olhava para mim, eu tava parecendo um sacolão. Um hortifruti. E aqui chorando, glorificando ao nome do Senhor. Foi assim que eu vim para Jesus. E depois desse tempo que você ficou, de 15 anos em diante, você falou que teve um momento em que você se desviou, Sim. mas do 15 anos até esse momento de você desviar, você manteve constante na mesma igreja? Ou foi passando de para outra Sim. igreja, foi Não, mudando? não. Eu sou bem assim, bem. Eu nasci numa igreja, cresci numa igreja, eu saí dessa igreja só quando eu casei, que eu saí dessa igreja. Então, assim, falar que eu congreguei, hoje a gente já tá com quase 50, né? Já tá indo para os 50. Mas hoje eu sou assembleiana, tenho 15 anos que eu sou assembleiana. Passei nessa igreja que eu nasci, que eu cresci ali. Eu tive em 3 igrejas até hoje, ao todo. Mas dos 15 em diante, você manteve firme lá. Sim, E qual que sim. foi o momento em que você se desviou? Aí eu me desviei assim, eu já estava com 22 anos. O que acontece? Eu costumo dizer assim, vou dizer para vocês dentro da Bíblia, que eu gosto da Bíblia. Ela é reta e quando nós estamos pautada nela, pode passar tudo, mas a palavra, É isso, eles com dela para certeza. cumprir. Então, o que acontece? Se nós observarmos Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 24, por exemplo, sobre eles têm uma expectativa e eles têm uma promessa. Eles caminharam com o Mestre, viram o Senhor Jesus fazendo inúmeros milagres, e daqui a pouco, o dia que vai chegar é a sexta-feira. E qual sexta-feira que é essa, Josi? É a crucificação. É, papai. Então, quando chega naquele dia ali da crucificação, vai ter alguns que vai observar aquele cenário e vai entender assim, não aconteceu da maneira que eu esperava. Não aconteceu da maneira que eu queria que acontecesse. Não foi do jeito que eu pensei, que eu estruturei, que eu sonhei. Então, diante disso, entra a decepção, entra a frustração e entra a tristeza. E quando entra as emoções, Pastor Rony, quando nós somos movidos por emoções, a emoção sempre vai nos levar para uma rota de desistência. Forte. Para uma rota que vai ser fora da geografia da promessa. Uhum. Então, quando somos movidos por emoções, nós vamos ser levados para a rota, para longe da geografia da promessa, a rota da desistência. Então, assim, o que me levou a fraquejar foi emoções. Então, quando nós somos movidos por nossas emoções, hoje nós temos uma maturidade em Cristo, mas quando nós formos observar, se nós formos observar quem vai querer tirar foto com você, quem vai te aceitar, quem vai acreditar no podcast, quem vai acreditar na promessa, quem vai acreditar no que Deus tem na sua vida, você para.
Exatamente. Você estaciona. Então foi um período que eu passei assim na minha vida. Eu olhei, olha o que eu gosto mesmo. Quero que você entenda. Salmos de número 121. Sobre o salmista tem uma promessa, tem uma unção. O que você está dizendo, pastora? Eu estou dizendo que independente da unção que você carrega e da promessa que você carrega, ela não te isenta de passar no vale da dor. É isso aí. Ela não te isenta de passar pela dificuldade. Ela não te isenta de passar por todo aquele processo. Por quê? O processo ele te faz chorar, ele te faz sangrar. O processo ele te machuca, ele te fere. Então, se nós observarmos o processo, nós vamos parar. Mas se você olhar para o teu propósito, você vai adiante. Então você vai ver o salmista no Salmo 121, peraí, sobre ele tem processo, sobre ele tem unção, sobre ele tem reino, sobre ele tem palavra de Deus. Mas o tempo que ele está vivendo agora é o quê? É um tempo de perseguição. Saul tenta matar ele de inúmeras maneiras. O texto vai nos dizer que ele era procurado como pulgas em monte. É isso. E aqui, eu quero deixar uma coisa para o teu coração. Independente daquelas pessoas que te perseguem, que levanta calúnia, que tenta sujar o teu nome, que tenta te defamar com inverdades, o que ela pensa de você, o que ela imagina de você, o que ela tem ao seu respeito, não anula o projeto de Deus na tua vida. Não anula o que os céus têm preparado para você. Não anula o que Deus tem determinado para a tua vida. Ah, mas eu não aceito o pastor Rony. É um pensamento particular seu. Eu quero saber o pensamento que Deus tem acerca dele. Então, aqui, a rejeição do povo não anula a promessa de Deus na tua vida. Alguém pode até não te aceitar, mas vai ter que conhecer a história do teu pai. Podem até não dar nada por você, mas vai ter que saber quem que é o Deus que te manteve de pé e que te levantou. O salmista, no Salmo 121, ele tinha tudo isso sobre a vida dele. Mas agora, entenda, tem a perseguição de Saul por todos os lados? Tem. Mas ele permaneceu aonde? Crendo na promessa. E quando nós estamos confiantes na promessa, independente de quanto se levante, Saul se levantava contra Davi. Enquanto ele permanecia firme em Deus, o Senhor Deus entregou inúmeras vezes Saul nas mãos de Davi. Mas aquele homem tem tanto temor de Deus, que por mais que Deus o entregasse nas mãos dele, ele dizia assim, olha, ai de mim, tocar naquele que Deus decidiu levantar. Eita, é forte. Tocar naquele que Deus escolheu. Tocar naquele que o céu separou para si. Ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Então, Salmos de número 121, aquele homem está na pior fase da sua vida. O filho dele está usurpando, tentando tomar o trono dele. Saul está tentando matar ele, tudo de ruim está acontecendo na vida dele. E ele vai chegar no Salmo de número 121, ele vai dizer assim, olha, eleva os meus olhos para os montes. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou parar de olhar o que está acontecendo à minha volta. Eu vou parar de olhar o cenário. Eu vou parar de olhar aquilo que está acontecendo ao meu derredor. Eu vou olhar para o alto, porque do alto tem socorro para a minha vida. Ele vai dizer assim, eu não vou olhar o que está repercutindo à minha volta. Eu vou olhar para o alto. Por quê? Porque do alto tem socorro para a minha glória. vida. E ele vai dizer assim, olha, eleva os meus olhos para os montes. Por quê? Porque do alto me vem um socorro. E ele continua dizendo, o meu socorro. Ele está dizendo, eu não estou esquecido, tem socorro para a minha vida. O meu socorro vem do Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. É muito forte isso. E a gente, né, entende a lição que Davi deixa pra gente. A gente acha que o ápice da vida de Davi foi, né, que trouxe ele foi ter matado o gigante Golias, né? Mas nós entendemos que Davi só ficou onde ele estava porque ele entendeu que gigante você mata e ungido você não toca. Verdade. Mesmo que Abissai olhava pra Saul e falava assim, tá aqui, ó, só você matar ele. Ele tá dormindo, ele tá vendo. E ele diz essa palavra, ai de mim. Se você quiser matar, aí é você, mas eu, não. Se Deus levantou,
é Deus que vai tirar. E muitas das vezes a gente não entende isso, né, pastor? Mike, eu costumo dizer assim, eu amo a história de Davi, eu amo muito, amo muito. E muitas pessoas falam pelo fato da queda, pelo fato do homicídio, mas o que me chama atenção nele não é nem a queda, nem o homicídio. É o nível do arrependimento e da Sim. entrega dele. Então isso aí para mim faz toda a diferença. Então o nível da entrega daquele homem, ele vai chegar no Salmo 51, ele vai dizer assim, olha, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não vai falar assim, olha, eu pequei porque ela me mandou um WhatsApp, eu caí porque ela me mandou uma mensagem, eu fui porque ele me induziu. Não, não. Falar quem errou foi eu, quem desejou foi eu, quem mandou chamar foi eu, quem falou em verdades foi eu, quem levantou calúnia foi eu. Então, assim, o nível dele reconhecer o erro dele, dele se arrepender, dele se entregar, aquilo ali para mim é espetacular. O que você falou acerca da ótica dele. O que que acontece? Eu costumo dizer na minha vida, é impossível, na minha caminhada, é impossível o céu descer na sua vida e você continuar tendo atitude de ímpio. Exatamente. É impossível o céu descer na tua vida e a tua vida não ser impactada, não ser transformada. Se você olhar ao decorrer, ao delongar das escrituras, não tem um capítulo, não tem nada que você vai olhar ali, que você vai perceber ali e que Deus não vai mudar todo aquele cenário. Então, ou seja, eu costumo dizer que o nível da unção de Deus na tua vida, ela te dá uma ótica diferente acerca das coisas. Você vai ver uma pessoa que tem unção, porque a unção de Deus é o Espírito de Deus te adestrando para você viver o sobrenatural e o impossível. Forte. Eu costumo dizer que a unção de Deus na vida de alguém, no entanto, que é que você pode ter inúmeras faculdades que você quiser. Você pode falar poliglota, quantos idiomas você quiser. Eu posso pregar aqui para você 2 horas direto. Mas aqui, vai chegar um aqui que não vai falar nada, só vai falar assim, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mas a unção de Deus, naquilo, no abrir da boca dele, vai fazer toda a diferença do cenário. E isso a gente só consegue com entrega no secreto. Vou chegar aí, escuta. A unção de Deus na tua vida, ela vai te dar uma ótica diferente das coisas. Quando Davi agora recebe a unção em 1 Samuel, capítulo de número 16, o texto vai dizer que o Espírito de Deus se apoderou dele. Aí, ele recebeu a unção, veio o urso. Fala para mim aonde tem um homem normal que vai contra um urso e vai matar o urso. Então entenda, a unção de Deus na tua vida, ela já vai te colocar o teu caminho e você já vai começar a viver o que? Milagre, sobrenatural. Por isso é importante nós termos a unção de Deus em nossa vida. Ela é inconfundível. Eles podem confundir texto, pode fazer tudo, mas quando chega um com unção, aquele homem vai chegar, vai vir um urso. Vai vir assim, o Deus do céu vai dar graça diante do urso. Aí quando ele vai achar que vai melhorar, que vai melhorar as coisas, que alguém vai abraçar, não. Ele continua na posição fazendo o quê? Cuidando de poucas ovelhas de papai. E aonde? No pasto. Você está entendendo que independente da unção, ele estava ali no anonimato, esquecido? Aí quando ele acha que vai melhorar, aí vem um leão. Você está entendendo que tem alguém que está no anonimato, que está esquecido, que estão escondendo ele atrás de malhada, mas ele está vencendo o urso, ele está vencendo o leão? Eita glória. Ninguém está batendo palma para ele, mas o Deus do céu está dando graça. Então, ele está vivendo sobrenatural, ainda que seja no anonimato. Vence o leão. Aí, daqui a pouco, ele continua o quê? Ele podia falar, quem vai bater palma para mim? Quem vai querer me abraçar? Quem vai falar que Deus é na minha vida? Ninguém. Mas ele permanece aonde? Aonde papai colocou ele. Num pasto cuidando de poucas ovelhas. Quem me deu a ordem foi papai. Foi papai que me confiou. Chega uma ocasião agora, o pai chama ele e fala, vai ver os seus irmãos no meio da guerra. Vai visitar os seus irmãos, leva queijo para eles. Vai levar alimento para os seus irmãos. Você está entendendo? Quem anda na direção de Deus, o que ele faz? Ele não leva nem pedrada, não. Ele leva alimento. Eita, forte. Ele não vai nem falar mal do próximo, não. Ele vai levar alimento. Você está entendendo? Que quem tem uma unção de Deus na vida, que está debaixo da direção de Deus, ele leva alimento. Ele desce para o meio da guerra, mas ele desce para levar alimento. E o texto vai dizer que quando ele chega ali, que os exércitos, o cenário era de guerra. Você está entendendo que o tempo que a gente está hoje não é um tempo de festa, não é um tempo de comodismo, um tempo de ficar... É um tempo de guerra. Eles estão em um tempo de guerra. Os exércitos já estão postos. Então, entenda, no meio deles tem um vale. Exército de Saul de um lado, exércitos filisteus de outro. E Davi aparece aonde agora? Um tempo de guerra. Detalhe, olha o que o Espírito de Deus acabou de me dizer.
Ele chega num tempo de guerra. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que o céu decidiu te levantar no cenário de guerra. Eita. O céu decidiu te levantar no meio desta guerra. O céu decidiu soprar o teu nome nesse ambiente de peleja. Ele chega num tempo de guerra e ele vai olhar para os seus irmãos, ele conversando com seus irmãos, vai se levantar um gigante. E aquele gigante vem de trás dos exércitos. E o gigante, ele sempre vem com afronta. E ele afronta pela manhã e pela tarde. E quando aquele gigante vem, que Davi olha para aquele gigante, Davi olha para aquele homem e fala assim, peraí, quem que é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eita. Você está entendendo a ótica daquele homem? Ele está dizendo assim, ó, para de pensar que você anda sozinho, você tem dono. Você faz parte de um exército, detalhe. Quem responde no exército é sempre um comandante. Então entenda, você não está sozinho, quem responde por você é o teu general. Quem é ele para poder afrontar o exército do Deus vivo? E ali, o texto vai dizer que aquele povo tremia. Aquele povo tremia diante do gigante. E Davi, a Bíblia vai dizer que ele é um homem de uma estatura mediana. Ele era baixo. Ele olha para aquele homem, para aquele gigante, e quando ele olha para aquele gigante, ele vai falar assim, ó, quem que é ele para afrontar o exército de Deus vivo? E aí, enquanto todos estão tremendo diante das afrontas, Davi está olhando e está dizendo assim, peraí, fala para mim, o que vai ser feito a quem vencer esse gigante? Você está entendendo que uma pessoa sem unção está olhando e está temendo a presença do filisteu. E uma pessoa que tem unção está olhando aquele gigante e está vendo nele uma oportunidade. Eita. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Ele vai olhar e vai ver uma oportunidade, o irmão dele vai chegar atrás dele e vai falar assim aqui, você veio para peleja só para pelejar ou para poder ver a peleja? Ele vira e continua perguntando, o que vai ser feito a quem vencer esse gigante? Eles vão dizer assim, olha, vai ser livre de impostos, vai ser isento de impostos, vai sentar na mesa do rei, vai ser genro do rei. Aí como o irmão dele, por quê? Quem que desacredita de você primeiro é quem? Sua casa. É o que está do seu lado. Aí como o irmão dele viu que ele não deu confiança, ele continua perguntando, aí o irmão dele vira e fala assim, por quê? Pastor no Ocidente, pastor nunca foi reconhecido. O ofício de pastor nunca foi bem visto. Ele vira para Davi e fala assim, olha, o que é feito daquelas poucas ovelhas que você cuida lá naquele pasto? Para expor ele, você está entendendo? Para tentar te expor. Quem você acha que você é? Davi vira e faz isso aqui, ó, dá as costas e fala aqui. O que vai ser feito para quem vencer esse gigante? Aí o outro fala, vai casar com a filha do rei, vai ser livre de impostos, vai ser isento de tudo, vai sentar na mesa do rei. Aí o irmão dele continua. Ele continua ali agora o quê? Tentando falar para a pessoa se se enxerga. Você está acreditando em quê? Você é quem? Nem do exército você é. E nós sabemos por historiadores que Davi, ele era o filho de uma prostituta, né? Por nome de Netirevete. Então, assim, por isso ele era mal visto pelos seus irmãos. Por isso ele era do cabelo vermelho e do meu. Então, assim, ele já era mal visto, ele é totalmente improvável. Totalmente improvável. Você está entendendo de alguém que é totalmente improvável? Alguns historiadores vão dizer que Salmos de número 23, eles estavam tentando contra a vida dele, eles estavam tentando afogar ele. E por isso ele vai dizer, guia-me a águas tranquilas. Ele está dizendo, o Senhor é meu pastor. E no original, se você vai dizer, ele vai dizer assim, olha, que de nada eu terei falta. Ele está dizendo assim, ó, o cenário aqui hoje é de vergonha. Mas eu sei que o meu pastor, ele vai suprir toda a minha necessidade. De nada eu vou ter falta. Então aqui, ele chega num tempo de guerra e enquanto eles estão vendo em Golias o seu fim, ele está vendo em Golias a sua oportunidade. A ótica é o que você falou, Maico. A ótica com que uma pessoa que tem uma unção de Deus, ela vê o cenário, a situação é diferente. Você está entendendo? Ele está vendo Deus entregando na mão dele, ele está falando aqui, ó, gigante, eu vou com pedra. Mas ungido, eu não encosto nem meu dedo. E hoje é isso que nós precisamos. Ter uma ótica de Deus sobre as coisas, uma visão de Deus sobre as coisas. É alinhar o propósito com o processo e não esquecendo da promessa.
Então é assim que a gente consegue. A gente vê que, né, o urso estava preparando Davi para o leão estava preparando Davi para Golias, Golias estava preparando Davi para Saul e Saul estava preparando Davi para o trono. É Então é sempre um porque processo. Nunca despreze o processo. o nível da sua prova, da sua dificuldade, ele vai revelar o que que Deus tem para você, os níveis mais altos. É isso. Então, assim, hoje a Josiane, vindo para Jesus, ela está preparada para enfrentar um urso. Mas ela pegando um pouquinho mais na caminhada, ela já vai se preparar para o leão. Daqui a pouco do leão, o que que vai acontecer? Ele já vai estar preparado já para o gigante. Passou o gigante agora, porque no meio da nossa caminhada, da nossa trajetória em Cristo Jesus, sempre vai ter urso na tua caminhada. Sempre vai ter leão na sua caminhada. Sempre vai ter gigante na sua caminhada. E sempre vai ter um Saul que vai ser uma pedra no seu sapato. Sempre vai ter um Saul. O que que acontece? O nível tá Atrelado. aumentando. E se o nível tá aumentando, é porque o Senhor Deus ele quer te alinhar em um propósito parecido. Ou seja, agora ele vem um urso, depois ele vem um leão, daqui a pouco ele vem um gigante, daqui a pouco do gigante vem quem? Vem um rei. Por quê? Porque o rei está te preparando para o trono. Então, o nível da sua dificuldade vai mostrar onde Deus quer te levar. Então, as suas guerras, elas estão sempre entrelaçadas. Não tem como eu vou guerrear hoje contra um rei se Deus não tem um lugar de destaque para me colocar. Como que eu vou Você guerrear não no tem nem lugar de acesso a destaque? um rei se você não tiver um lugar de destaque. Não. E entender o time de Jesus também, né? Quando Davi ele estava no pasto, ele estava com o cajado. Quando ele vai lutar com Golias, ele estava com a funda, né? Quando ele vai para Saul, ele estava com a espada. E quando ele senta no trono, ele está com o cetro. Então existem estações da nossa vida Tem ciclos, né? e ferramentas para ser usadas. Então o cajado talvez não ia servir quando ele estivesse no trono, Não. porque agora é no cetro. Então a gente precisa entender que o Senhor tem estações na nossa vida. E a gente precisa usar as ferramentas certas para que nós podemos romper o que aquela estação ela está pedindo, para que nós podemos tornar o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós vamos dizer, tem tempo para tudo. Tem um tempo que você vai guerrear apenas com uma funda. Tem um tempo que você vai guerrear apenas com o teu joelho dobrado. Tem um tempo que você vai guerrear na sua vida apenas com o silêncio. Você vai deixar o próprio Deus te justificar. Então tem cenários na nossa vida que nós precisamos observar e entendermos. Qual é o tempo de Deus na minha vida hoje? Exatamente. Pastora, e no momento em que você. Qual foi o momento que você se reencontrou com Jesus? Tá, nesse período que eu fiquei afastada tipo de 4 anos a 5 anos aproximadamente. E teve um dia que eu tava numa balada lá em São Paulo, São Bernardo do Campo. E eu tava nas baladas todos os dias. E teve um certo dia que foi diferente. Eu tava numa balada, e isso aí vai ser muito bom. Foi bom você tocar nesse tom. Eu tava numa balada e eu tava ali, pronta ali, aquela coisa toda, e virava noite, balada. E daqui a pouco eu lembro que eu cheguei naquela danceteria, tinha um espelho bem grande, e eu dançando na frente daquele espelho. E eu cheguei ali, eu dançando, e eu falei para Deus assim, Senhor, já passei tanta coisa na minha vida, se o Senhor existir mesmo, porque eu nem acredito que Deus existe, né? Na altura do campeonato. Mas se o Senhor existir mesmo, muda a minha história, me tira daqui. Muda o meu cenário. E quando eu falei isso para Deus, eu só escutei assim no meu ouvido, conta 21 dias. Não é 20, nem 22. É 21 dias que eu vou mudar a sua história. E eu ouvi aquela voz assim, eu meio que sem entender. Continuei na frente desse espelho e continuei dançando. Aí daqui a pouco, veio uma pombagira manifestada em frente ao espelho ao meu lado. Falou para mim só, boa noite, meu nome é Esmeraldas. Meu Deus. E eu assim, totalmente presa, enrolada no pecado, no vício, e autoridade para repreender aquilo. Então, assim, inúmeras vezes aconteceu de eu estar em lugares, eles trombarem, vindo em mim assim, ou manifestar em pessoas e ela vir pro meu lado. Inúmeras vezes, inúmeras. Já era um indicativo do ministério que o senhor estava te entregando. Um dia eu estava no orelhão,
no orelhão. E eu ligando para minha família, um orelhão, aquela época de orelhão. E eu tava com uma amiga minha, a Carla. E ela tava do meu lado, assim. Aí, conversei com a minha mãe, conversando com o meu filho, e daqui a pouco, tô assim, ô Carla. Aí já era aquela voz totalmente áspera. Falando assim, ó, tem Carla aqui não. Aquela mulher tava manifesta no meio da rua, numa encruzilhada. Depois que eu parei para observar que era uma encruzilhada onde é que ela Eita. tava. Foi uma luta. Então, a partir disso tudo aí, ainda que eu andei fora, né? Andei em umas estradas de Jericó, na beira do caminho há algum tempo, sempre tinha sombras daquilo que Deus tem na minha vida. Nesse dia que eu te falei dos 21 dias, eu lembro que eu orava sempre, gosto muito da oração, com a Deus é Amor da Avenida do Estado. Então eu ficava ouvindo ela no celular de radinho naquela ocasião, lá em São Paulo. E aí toda madrugada eu ficava escutando aquela Deus é Amor. Toda madrugada, toda madrugada. Aí o Senhor falou para mim esperar 21 dias e eu fiquei naquilo ali. E eu lembro que teve uma madrugada que eu falei assim, ô Senhor, tem de misericórdia de mim, eu já não aguento mais. E eu ali, aí daqui a pouco tocou Elias Silva. Sabe aquele hino assim, ó? Ergue agora a cabeça, não fique triste, sabe? Uhum. Esse hino aí foi o último hino que eu ouvi antes de eu me afastar. E eu ouvi um monte. E daqui a pouco, cheia de vício, toda empenada, 3h pouca da manhã, toca esse hino. E nós sabemos que a Rádio Deus e Amor da antigamente só tocava hinos da Deus e Amor. Me aparece esse hino, Ergue Agora a Cabeça. E quando eu comecei a escutar esse hino, eu comecei a chorar e falei, oh meu Deus, o Senhor está mudando a minha vida mesmo, me dá um sinal, me dá um sinal. Ouvi esse hino e eu comecei a falar, agora a partir de agora nunca mais eu uso nada. Acabei com os vícios. Eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia, fora a noite. Falei, parei com os vícios, parei com tudo. E quando eu falava assim, parei, era o âmbito que eu ia usar mais. E antes eu tinha que comprar, agora não, agora eu ganho. Porque eu decidi que eu parei. Então, Intensifica, né? você tá entendendo? Intensificou aquilo ali. Aí eu lembro que eu chegando assim, num domingo, eu subi pro terraço daquele lugar onde eu morava, era 3 andares, onde é que eu morava. E eu fui pro terraço, e eu fui com 2 amigas minhas que estavam na minha casa. Aí lá é a terra da garoa, né? Aí eu cheguei lá no alto e falei com elas, vamos orar aqui, vamos cantar a Deus, vamos glorificar o Senhor. Eu lembro que eu dei a mão para elas e a gente começou a cantar e a orar. E daqui a pouco, no meio daquela oração, a garoa começou a cair. Quando a garoa começou a cair, aí elas estão assim, eu vou embora. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Isso para mim é um sinal de Deus. E aí eu fiquei lá naquele alto. Aí daqui a pouco eu comecei a cantar Lauriette Palavras. Eu amo muito esse hino. E quando eu comecei a louvar esse hino, quando eu fui perceber, eu estava louvando ele em línguas estranhas. Eita, glória. E no momento que eu comecei a louvar ele em línguas estranhas, eu falei, Senhor, eu não sou digna. Eu não sou digna de falar a língua dos anjos do jeito que eu estou aqui. E comecei a chorar. E quando eu olhei para o alto, assim, o céu abriu. No que o céu abriu, veio um exército menor, mas era homens fardados, tinha 9, tinha 3, 3 e 3. Eita, glória. E eles vieram marchando de encontro à minha vida. E hoje nós estamos aqui, há mais ou menos 27 anos. Eita, glória. E foi bem assim. E o que você tem pra dizer? Porque esse podcast, para honra e glória do nome do Senhor, é um podcast voltado para o meio cristão, mas ele tá em um lugar onde qualquer pessoa tem acesso. E às vezes a gente recebe lá, pastora, muita pessoa falando assim pra gente assim, eu caí aqui de paraquedas, eu nem ia ver esse vídeo aqui, apareceu pra mim. O que você tem pra dizer pra essa pessoa que talvez estava vivendo a mesma vida que você tinha naquela época? E tá com desejo, mas não consegue voltar pra Jesus. Olha pra essa câmera e dá um recado de Deus pra ela. Eu tenho para poder te dizer que os céus, ele te viu, o céu, ele te conhece, ele vê o que você não vê, ele ouve o que você não ouve, e o Senhor Deus marcou encontro com você aqui hoje. Nas lives que eu faço, inúmeras lives, quantas pessoas já participaram da minha live, depois me chamar, e eles estão ali. Eu conversei com uma menina esses dias que ela me procurou, ela estava cheirando cocaína dia e noite.
e ela falou assim: eu caí na sua live. Então aqui, Deus ele não une pessoas, Deus ele une propósitos. E o propósito de Deus com a tua vida hoje ele é maior. Pode ser que você nem esperava de aparecer nesse vídeo hoje. O Senhor Deus, ele tem marcado um encontro com você nessa hora. Ele quer mudar todo o teu cenário. Ele está dizendo, volte a sonhar, volte a acreditar. Porque Deus, ele não depende de aprovação humana para poder mudar o teu cenário. E o Senhor Deus, ele não depende também de um cenário propício para te abençoar, nem de uma terra fértil. Ouve a voz do Senhor teu Deus, confia nele, entrega o teu coração, que o resto ele vai fazer na tua vida. Como foi comigo? Quantas vezes eu queria que alguém chegasse para mim, falasse assim, Josiane, Deus não se esqueceu de você, ninguém nunca falou isso para mim. E mesmo assim, a mão de Deus foi sobre a minha vida. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Conexões do céu, né? Que nos ajuda a cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Pastor, você comentou com a gente que você fez uma cirurgia na cabeça. Conta aí para o pessoal como é que foi esse milagre do Senhor. Esse testemunho, né? No decorrer da minha caminhada, a gente já pregava, já itinerante, pregava dentro dos presídios. E eu peguei e cismei de fazer uns exames, porque é um tumor silencioso. Meu Deus. Na ocasião, eu estava até pensando em engravidar. E aí eu fui fazer todos aqueles exames. E aí deu uma alteração na minha prolactina. E quando fomos averiguar a fundo o que era, eu descobri um tumor no meu cérebro. Isso foi em 2012. Então, eu descobri esse tumor no cérebro. E o médico falou para mim que o tumor já estava bem grande, bem avançado. E teria que ser um caso só cirúrgico mesmo, não tinha como. Aquilo ali vem aquela notícia, o chão da gente cai, o chão desmorona, cai. E em fevereiro de 2012, eu fiz a primeira cirurgia na cabeça. Passou-se tempos, e a gente tem que acompanhar aquilo ali o resto da vida, digamos. Quando é em setembro de 2012, o médico me chama novamente, fala, vai ter que abrir sua cabeça de novo. Não tem jeito. Então, assim, foi Deus mesmo. A segunda cirurgia minha ficou em torno de 158 mil reais. Não paguei 10 centavos. O médico, o hospital me mandou os TIs, eu vi tudo, os valores. Então, assim, a mão de Deus foi sobre a minha vida. E a minha dificuldade maior, e que eu costumo dizer nos lugares onde eu vou, nas igrejas onde eu ministro, foi em 2019, naquela alta do Covid, naquela virada do Covid. Quando chegou naquela alta da Covid, eu continuei fazendo os exames e o médico vira para mim e fala, Josiane, tumor na sua cabeça voltou novamente a crescer. E quando falou isso aí para mim, então, assim, já foram 2 cirurgias na cabeça. Não é a mesma coisa de eu tirar esse terno e colocar ele novamente. Então, tá falando em abrir a minha cabeça a 3ª vez. E no decorrer disso tudo, pastor Rony, o que acontece? O meu pai, a próstata dele aumentou. A urina dele, ao invés de descer, ela subiu. Então, trouxe sobre ele, assim, acarretando já a próstata, uma insuficiência crônica renal. A pressão dele estava 23/11. A creatinina dele, né? A gente sabe que é o nível de infecção no corpo da pessoa. A minha creatinina hoje, a nossa creatinina, ela tem que estar 0,0, uma coisa. A do meu pai estava 16,9. E 49 quilos, usando fralda. E foram 25 dias de Santa Casa de Misericórdia que eu passei com meu pai na equipe da Nelfro. Então, assim, foi um tempo muito difícil, eu sabendo que agora eu vou ter que abrir minha cabeça de novo. Então, eu passei com meu pai isso aí. A minha mãe com mais de 100 quilos, com um cabo de vassoura, caindo de um lado para o outro. E o meu único filho, eu criei ele sozinha desde que ele tinha 8 meses de nascido. Meu filho estava preso a 3 horas de distância da minha casa. E todos me abandonaram. Pessoas que eu amei, pessoas que eu orei, que eu estendi as mãos. Eu escutei assim, ela vai morrer com a cabeça comida por um câncer. Outras pessoas atravessavam para o outro lado da rua para nem me cumprimentar, nem me saudar com a paz do Senhor Jesus. E tudo nessa caminhada e eu com uma guia já para internação. E diante disso aí,
eu orando ao Senhor, eu falei, meu Deus, como que vai ser? Vai abrir minha cabeça de novo. É, meu pai não tem ninguém por ele, minha mãe também não tem ninguém por eles. O meu filho não tem ninguém para dar ele nada, nem um biscoito de água com sal. E como que vai ser, Senhor? E vai abrir minha cabeça de novo e todos me abandonaram. Só que a nossa vida, para a gente estar na presença do Senhor, é uma vida de renúncia, né? É uma vida de separação para o céu. E eu lembro que no dia que antecedia a minha cirurgia seria no dia 18, no dia 17 para 18, eu na madrugada orando e sem saber, porque, né, uma cirurgia na cabeça é algo muito complexo. Eu na madrugada orando na minha sala, e eu tô lá, Senhor, tem misericórdia de mim, porque tem aquele dia que a gente chega, Senhor, por que disso? Por que daquilo? Por que que eu tenho que passar esse tipo de coisa? Por que que tanta coisa contra a minha vida, assim, tudo de uma vez só, meu pai doente, minha mãe, meu filho preso, todos me abandonaram. Aí, eu na minha sala orando, quando eu estava de joelho dobrado, meu telefone tocou, e tocou um número desconhecido. E eu atendi esse número na madrugada. E quando eu atendi esse número, eu escutei assim, olha, bênção, mãe. Eita. E quando eu escutei assim, bênção, mãe, eu desabei. Eu falei para ele assim, olha, Deus te abençoe, meu filho. E eu falei para ele assim, aqui, olha, amanhã, a mãe vai passar na mão dos médicos de novo. E eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai acontecer. É forte. Mas se a mãe não te ver mais, amo o Deus que a tua mãe ama. Se a mãe não te ver mais, serve o Deus que a tua mãe serve. Se a mãe não te ver mais, dobra o joelho pro Deus que a tua mãe dobra o joelho para ele toda madrugada. Porque ainda que todos te abandonem, meu filho, ele está dizendo, eis que estou contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Ele não se esquece de você. E eu falei isso para ele cheio de vício, preso nas amarras do inferno. Ele falou, seu mãe, eu não sei onde é que está escrito, mãe, mas não temas, ele é contigo. E eu falei para ele assim, olha, meu filho, eu vou crer. Glória a Deus. Eu vou crer porque eu não gerei um bandido da minha madre, não, eu gerei um profeta. Eita, glória. É por isso que eu vou crer. A ligação caiu. E eu continuei orando. E na hora da oração, desceu um varão do céu. E ele desceu em cima de uma cama, num bloco cirúrgico. Ele apontou para mim. E falou para mim assim, olha, dessa vez, quem vai te operar não é os homens mais, não. Quem vai te operar é o próprio Deus, olha aqui. Glória a Deus. Quem Aleluia. vai te operar é o próprio Deus. E sumiu. E esse varão que desceu, ele estava com a couraça avermelhada no peito. Só que na hora da dificuldade, na hora do vento, nós temos dificuldade de crer naquilo que Deus está falando para a gente, naquilo que o céu está falando com a gente. E eu comecei, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, por que esse anjo não está com vestes brancas, vestes talares? Por que ele não está com vestes resplandecentes? Por que ele está com essa couraça no peito? E eu fiquei insistindo em oração. Por que eu insisti? Porque a promessa de Deus é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é para aquele que passa tempo. Não é para aquele que vem de vez em quando. E eu insisti em oração, e o Senhor falou para mim assim, olha, enquanto você estiver com seu joelho dobrado aqui, ele está guerreando na região celestial, para que você viva o seu milagre aí, o seu sobrenatural aí. E quando Deus falou isso para mim, eu lembrei de Daniel, que enquanto Daniel estava com um propósito no coração e se pôs em oração, o Senhor Deus, no primeiro dia que ele colocou o propósito, Deus já trouxe a resposta. Só que o príncipe do rei da Pérsia veio. E ele ficou pelejando a ponto do Senhor Deus ter que mandar o arcanjo Miguel para guerrear por ele. E o Senhor falou, enquanto você permanecer de joelho dobrado, ele está guerreando aí, nos céus, para você viver o teu milagre.
18 de outubro de 2019, 11h30 da manhã, eu dou entrada no hospital. 18 de outubro de 2019, 12h44. Eu estou na sala de pré-cirurgia. E é uma coisa muito estranha. Toda hora chega alguém com a cabeça aberta e você entendendo que a próxima é você. 1h da tarde dentro do bloco cirúrgico. 7h40 da noite eu acordo dentro do CTI. Lúcida. Dieta liberada. Orando para o grupo de enfermagem. Eita, glória. Equipe de neurocirurgião sem entender que recuperação é essa. Equipe de otorrino louco sem saber o que está acontecendo. Glória a Deus. Toda hora chega uma enfermeira, uma supervisão de enfermagem tentando entender o que é aquilo. E detalhe. Quando eu cheguei no quarto, eles já tinham dado banho no lado que eu estava, quando eu fui para o quarto. O médico passou e falou assim, olha, comigo. Ele olhou a minha diurese, né? E ele falou assim, aqui, olha, se normalizar, eu tiro você do CTI e te põe no quarto. Aí eu falei para ele, doutor, pode me colocar, porque já normalizou. Já normalizou, só pode me colocar. O médico voltou daqui 1h, a minha diurese estava normal. Me colocou no quarto. Quando eu cheguei no quarto, eles já tinham dado banho já em todos os pacientes do lado que eu estava. Eu falei assim, olha, não preocupe, eu tomo banho sozinha. E eu tomei banho sozinha. Eita. Tomei banho sozinha. A enfermeira ficou com muito medo, eu tomei banho sozinha. Orando para o grupo de enfermagem. Então, assim, 18 de outubro de 2019, eu dei entrada às 11h30 da manhã. E nisso tudo, o médico me chamou por causa de uma cirurgia dessa proporção. E o médico me olhando, o médico falou assim, Josiane, você vai ter que ir embora. Você não pode ficar aqui no hospital, alta da Covid, né? Aí eu já comecei, a gente não entende, né? Eu, Senhor, tem misericórdia. Segundo dia de cirurgia, porque no mínimo você fica de 3 a 5, e o homem quer me mandar embora para casa. Quer me tirar daqui para me jogar num laço para me morrer dentro de casa. E o médico falou assim, não tem como você ficar aqui, eu nunca vi uma recuperação dessa. Eu nunca vi uma recuperação nessa proporção. Você vai embora para sua casa. 18 de outubro, 11h30 eu dei entrada. 20 de outubro, meio-dia, eu já estava dentro do carro indo embora para casa. Eita, glória. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na tua vida, ele é fiel e verdadeiro para concluir até o dia do Senhor. Então, o nível de rejeição das pessoas não aborta o que os céus têm determinado para a tua vida. Entenda, você e Deus é o suficiente e faz toda a diferença. Verdade. Sei que tá muito interessante, mas vamos dar uma pausa aqui para os patrocinadores. Eu quero falar aqui sobre a Estamparia aqui, alguém que vem trabalhando e ajudando aqui no Reino de Deus. Ela faz essas camisas lindas, tá vendo que a gente tem aqui, né? Então você que precisa aí fazer uma blusa para o seu evento, fazer uma blusa personalizada, procure eles, vai estar aqui, ó, toda na descrição, as informações do WhatsApp, do Instagram, entre lá. Lá tem alguns, né, exemplos que você pode ver. Eles trabalham com alta qualidade e com preço justo. E, pastora, muitas das vezes a gente tem esse desfecho, né, de achar alguém com responsabilidade para entregar nossas blusas nos prazos. E a Estamparia King vem fazendo um trabalho excepcional. Então, você precisou fazer sua camisa para o seu evento aí, na sua igreja, ou a sua camisa personalizada? Procure Estamparia King. Eu tenho certeza que lá você encontra preço e qualidade. E eu quero falar com você, ou que já teve, ou que está tendo problemas com a internet. Quem nunca teve problema com a internet? É incrível, a gente quer assistir o podcast e ele fica travando. Então eu quero dizer que seus problemas acabaram. Implantar Telecom. Essa que veio para revolucionar e trazer você uma experiência de jogo, de vídeo e de filme muito além do esperado. Então você que quer conhecer os planos, vá lá no Instagram deles, dá uma olhada nos planos, nos destaques. Lá tem tudo certinho os planos que você precisa fazer. E o interessante, sabe o que é, Davi? Que ela não coberta apenas na sua casa, não. Você que também tem uma empresa, no meio corporativo ela também dá esse suporte. Então você que tem uma empresa, porque as pessoas dão o horário delas de ir embora, bate o cartão, vai embora, pastor. Mas o processo ele precisa continuar acontecendo. E ela dá esse suporte de forma 24 horas. Tem profissionais experientes
todos disponíveis 24 horas para tirar todas as suas dúvidas. E agora nós estamos no mês das crianças, né? O 12 de outubro aí. Então esse mês é o mês das crianças e lá tem um vídeo muito legal que eles postaram, as crianças explicando o processo que eles têm aqui. Então você que ainda não viu, vai lá no Instagram deles, tá passando aqui o Instagram, o WhatsApp, o telefone, corre lá e absorva mais daquilo que eles têm para te falar. E eu quero falar com você também sobre a Inplay, essa que tem todo o seu campo no estúdio para você produzir o seu próprio podcast, o seu próprio vídeo, aquilo que você precisa fazer de forma na internet, com o suporte já preparado e reservado para você, a Inplay consegue trazer essa experiência para você. Então a gente vai deixar aqui também na descrição todas essas informações para você ter a melhor experiência. Implantar Telecom, a internet de quem não pode parar. E também nós temos aqui, né, o nosso plano no YouTube de assinantes. Você que não faz parte desse grupo de membros, cara, tem conteúdo exclusivo lá que você não pode perder. Então você que quer colaborar com o Reino, quer ajudar essa obra de uma forma que ela possa expandir e possa alcançar mais pessoas, então assine aí, né, o nosso grupo de membros. E eu quero também agradecer a alguns novos membros que se tornaram nesses dias, né? Eu quero agradecer, né, o seu canal de humor e notícia ao nome. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. O Jean Santos, a Bruna Luiz, a Letícia, a Lima, o Six, a Shirley, a Thaísa, a Marinei, Gilceuda, Luciene, Tiago Pereira, Rubens e Nilson. Quero agradecer vocês por ter apoiado esse projeto. Eu tenho certeza que o Senhor derrame sobre suas vidas 10, 30, 60 mais que vocês estão derramando sobre nós, né? É isso aí. E você que está assistindo esse vídeo e Deus está falando no seu coração, e eu tenho certeza que o Senhor está te lembrando de alguém que precisa assistir esse episódio, precisa receber esse conteúdo que a pastora abençoada está entregando nessa mesa. Então faça agora, sem perca de tempo, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, chama a pessoa para assistir junto com você, e eu tenho certeza que você vai estar plantando também no reino. Se você não é inscrito, é só clicar aqui neste botãozinho de se inscrever e participar dessa nossa família GJCast. Curte e deixe seu comentário aquilo que você tem achado deste conteúdo. A gente vai responder todos vocês com respeito e também com muita atenção. Beleza? Então bora pro vídeo, pastora. A gente sabe que você passou alguns percalços na sua vida, já contou alguns aqui que realmente forjaram um coração inclinado para o reino e para o evangelho. Mas sabemos que todo esse processo ele está atrelado também com uma grande missão, com uma grande comissão. E hoje você trabalha muito com pregação itinerante. Como tem sido esse momento de pregação itinerante? Quais os países que você já foi? Quais os locais que você já se encontrou? Quais as experiências que você já viveu por indo nessas pregações itinerantes? O que acontece? Hoje em dia, eu faço trabalho do presídio e eu sou itinerante, como você falou. Então, assim, hoje a gente vai levar a palavra do reino, a gente vai pregar a palavra do Senhor e a gente vai em inúmeros lugares. Da mesma maneira que eu estive em Roma agora, eu também vou em Betim, eu vou na oração do lar, no culto do lar, entendeu? Sim. E assim nós vamos, porque a gente vai para o reino, né? Mas assim, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, é promessa de Deus, é viver sonhos, é cumprimento de promessa de Deus, é entender assim que, independente de você ser improvável, o céu decidiu te levantar. Então, assim, independente que alguém olhe para você e, não gostei do jeito que ela fala, não gostei do cabelo, entendeu? O céu, ele não... Então, assim, hoje, pela bondade de Deus, a gente já passou em alguns lugares, já vi várias coisas, já passei em muitos lugares. Agora, eu tive em Paris, eu tive em Roma, Zurique, Genebra, Portugal, França, Espanha, Angola. Eu já passei, assim a gente vai pregando a palavra, a gente chega lá, tem muitas igrejas brasileiras, né? Tipo assim, o povo tá lá há muitos anos, mas são brasileiros. Então, assim, tem sim pessoas do país lá, mas aqui, olha, não é fácil, tipo assim, igual quando eu fui para Zurique, por exemplo. Para Zurique eu fui de trem. Aí de trem eu nunca tinha andado. É aqueles trem, tipo, sabe aqueles trem de 007, aquele filme que passa aquele trem? É daquele jeito os trem. Então, assim, Trem bala. trem bala. Aí eu fui de trem para Zurique.
Então, assim, é uma cultura totalmente diferente, é um país totalmente diferente, é a liturgia deles, os costumes, então é tudo. E outra, a potestade lá é totalmente diferente. Isso que eu ia te perguntar, existe uma atmosfera diferente de país para país? Totalmente. É uma guerra espiritual, assim, terrível. A potestade lá assim, é difícil da gente ver a amplitude, a proporção daquilo. Então, mas é muito pesado. E o que acontece lá? Na Europa, o único senhor que a Bíblia vai definir como senhor é Jesus e o Mamon. Então, a gente vê que o Mamon, ele tem tomado o coração das pessoas. E o intuito do adversário hoje não é te tirar da presença, é tirar a tua visão na presença. Você está entendendo? Não é tirar você da onde você está, é tirar a sua visão dentro do local onde você está. É deturpar a sua visão naquilo. Então, assim, por mais que. E outras pessoas vão observando isso e vão entendendo que está no caminho certo. E as prioridades hoje, por mais que a gente pense que não, o meu nível de entrega é muito bom. Sabe, eu nem gosto de falar essas coisas, não, porque eu fico meio assim. Nossa, o Espírito Santo tá me falando assim. Olha o que o Espírito de Deus acabou de me falar aqui agora, quando eu te falei isso. Que eu falei assim, que é tirar a visão dentro da presença. O Espírito Santo falou assim, falou no meu ouvido. O mal das pessoas hoje é elas pensar que o que elas têm é suficiente. É isso. Por quê? Foram 10 dracmas, né? Perdeu. E tem alguém que quando perde, ele vai buscar com diligência. E para mim buscar com diligência, Josiane, como que eu faço, missionária? Acende a luz. Como que você acende a luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Preguei isso de quarta-feira, né? É impossível você acender luz sem Bíblia. Então aqui, olha, acende a luz. Hoje eu vou em muitos lugares, pela misericórdia de Deus, nós vamos em muitos lugares. E as pessoas entendem hoje que tem um verdadeiro avivamento. Eu discordo. Não existe avivamento sem Bíblia e sem joelho no chão. É isso. O que você vai ver é movimento, vários movimentos. Mas avivamento sem Bíblia e sem oração não existe. Então, eram 10 dracmas. E aquelas dracmas denotavam o quê? Compromisso. Então, o noivo vinha e ele dava aquelas dracmas em espécie de um dote. E aquelas dracmas, muitas das vezes, era colocada num lencinho, enrolada e guardada. E outras vezes, elas eram passadas em uma linha e elas eram colocadas em forma de uma indumentária. E aonde que ela fica? Na cabeça. Então, o noivo entrega aquelas dracmas, e quando ele entrega aquelas dracmas, ele vai preparar o lugar. Ele vai preparar o lugar para você. E diante disso, você tem que estar com aquelas dracmas. Alguém perde a dracma e nem liga. E aí continua andando. Então vamos trazer nessa analogia. A noiva está com aquela dracma, perdeu uma, só está com 9. Aí quando ela sai, e quando alguém de longe vai olhar para a noiva com 9, aí quando é aqueles camarada mais liso, eles vão olhar e vai falar, ó, aquela ali você pode ir, mamão com açúcar. Já perdeu o compromisso há muito tempo. Eita. Pode investir que deu bom. Tá entendendo? Se ela perder uma, ela perde a outra. Aqui, olha, pode investir, já perdeu o compromisso faz tempo. Então aquela ali você pode ir que é facinho. Agora não. Perdeu. E detalhe, o que me chama atenção nesse texto? A dracma sempre é perdida aonde? Um ambiente de conforto. Ela foi perdida dentro de casa. É isso. Então você está entendendo que a dracma nós perdemos em lugares de conforto, lugares que são confortáveis para nós. Perdeu a dracma onde? Dentro de casa. Detalhe. No Ocidente não tinha janela, não tinha tapete na janela, não tinha nada. Tinha janela, mas era tudo vasto. Então, tudo quanto é vento que tinha lá, vinha para dentro. Então, como que ela vai encontrar uma dracma num lugar que tem tudo que você imaginar? Pegou a visão? Tem tudo que você imaginar ali. Só que ela se levanta. Ela não se levanta fazendo festa. Ela se levanta acendendo a luz. Colocou a luz, o que ela faz? Achar dracma não tem jeito, não é de qualquer maneira. Pega a vassoura, é com sacrifício. Vai varrer.
Os outros querem ver quando você tá no cartaz. Mas ninguém vê na hora que você tá com a vassoura lá, ó. Renúncia. Aqui, vai varrer. Vai fazer o sacrifício. Ela procura para todo lado. E quando ela encontra o que ela tem, que ela perdeu, o que ela faz? Manda um zap pras amigas. Pode vir todo mundo, hoje vai ter festa. Por que vai ter festa? Eu encontrei aquilo que eu tinha perdido. Eu encontrei aquilo que eu perdi. Qual que é o problema da nossa geração hoje? O problema da nossa geração é achar que o que você tem é suficiente, que o que eu tenho é suficiente. Perdeu há muito tempo. Então, qual que é a liturgia hoje que as pessoas usam? Eu tenho 5, mas aqui, a irmãzinha só tem 3. Então, eu vou andar com quem tem 3, porque eu que tenho 5 ainda vou me sobressair. Eu que tenho 6 ainda estou melhor do que ela que tem 2. Mas não. Os céus está nos chamando a se levantar, a se posicionar, acender a candeia. Não tem como você encontrar a dracma se você não tiver com a luz acesa. É isso. Acende a candeia e vai buscar o que você perdeu. Lembra antigamente que você chegava no culto 15 minutos antes para poder orar, para Deus abençoar o culto e para Deus revelar as oportunidades. Pastor Rony, eu sou das antigas. Eu sou daquela que eu peguei esse copo com água, eu levanto para o céu, Senhor, eu te apresento essa água, consagra ela, abençoa ela e bebo. Eu sou daquela época que se essa Bíblia entrou dentro da minha casa, Senhor, abençoa essa Bíblia que está entrando aqui. O que você perdeu? O que você perdeu em meio a tantas coisas nesse mundo? O que você perdeu no decorrer da tua caminhada? A raiva do adversário não é contra a sua vida. É ver que você está buscando e almejando encontrar aquilo que um dia você perdeu. Lembra quando você chegava na igreja que você fechava o olho, que você começava a orar, começava a chorar na presença de Deus? Lembra a facilidade que você tinha de perdoar aquele que te ofendeu? A ponto de você mesmo chegar e me perdoa em nome de Jesus se eu te fiz alguma coisa? A era hoje não, a era é do cancelamento. É mais fácil eu te bloquear do que eu te perdoar. Então volte ao primeiro amor. Volte a buscar aquilo que você perdeu. Aquele temor. Aquela entrega. Eu vou em igrejas hoje, irmãos, que eu não sei como que joelha com a perna direita e já... Não, joelha com a direita e já senta com a esquerda. Meu Deus. Detalhe, uma coisa que você falou, pastor Rony. Serviço, trabalho, gera reconhecimento. Marta e Maria. Toda aquela recepção de Marta vai gerar o quê? Reconhecimento. Mas o seu tempo e a sua entrega, a sua intimidade gera milagre. Entenda. As duas no mesmo cenário, no mesmo contexto, chega para Jesus com a mesma pergunta. E Marta vai dizer para o Senhor, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria padecido. Jesus vira para ela e fala assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela entendendo que Jesus está falando do futuro. Ela fala, eu sei, mestre. No último dia, né? Todo mundo vai ressurgir. Jesus vira para ela e fala assim, aonde está Maria? E quando ele chega onde está Maria, ela chama Maria, Maria corre. E quando Maria chega para Jesus, o que ela chega? Já chega e se prostra. Você está entendendo que o nível da tua intimidade com Deus vai definir todo o teu trajeto? Todo o teu propósito? Ela chega, se ajoelha, adora e faz a mesma pergunta. A mesma. Jesus vira para ela e fala assim, me mostra onde é que ele está. Fala para mim onde é que ele está, me mostra onde é que é. E diante disso, alguém já vai dizer, cheira mal, mas tem jeito não. Tem 4 dias. Já tem 4 dias. Você está entendendo que o nível da tua entrega, o nível da sua intimidade com Deus, ele define toda a tua trajetória? É a mesma pergunta, o mesmo cenário, o mesmo lugar, a mesma situação de perda. Jesus está falando, me mostra onde é que está. O que você está dizendo, pastor? Aonde que está o teu Lázaro? Aonde que está? Me mostra. Aonde você necessita desse milagre? Me mostra. Me leva ali onde é que está me leva ali na causa da sua dor. Me leva e me mostra o que está te fazendo sofrer. Ou o que está fazendo você perder noite de sono.
E o Senhor Deus, ele vai lá e age no ápice. Mas o seu nível de entrega, ele vai demonstrar toda a sua direção, aonde que você vai chegar, toda a tua trajetória. Então, o tempo hoje é de nós buscarmos aquilo que nós perdemos. E o que nós perdemos hoje? A intimidade com o céu. É forte. O povo hoje quer ter intimidade com todo mundo, quer sentar em todo tipo de mesa. A mesma unção que faz o povo amar Davi é a mesma unção que faz Saul perseguir Davi o resto da vida. A mesma unção que abre muitas portas para você é a mesma unção que fecha muitas portas. Por quê? Porque o teu crescimento incomoda. A mesma unção que te leva a sentar em muita mesa é a mesma unção que te faz levantar de muita mesa. Lembra Isaac? Isaac nasce, tem festa. Isaac cresce, tem contrito entre ele e Ismael. Então entenda. A mesma unção que te leva em muitos lugares é a mesma unção que te tira de vários lugares. Nós precisamos ter essa unção na nossa vida, termos direção, termos de intimidade com o céu. Pastora, você disse que você foi em Roma, né? E você teve aonde Paulo estava, você contou algo muito interessante. Conta aí pra gente como é que foi. Pela bondade do Senhor, nós estivemos lá em Roma. Eu pude fazer os caminhos que Paulo fez. Que Paulo fez quando ele estava lá, quando ele foi condenado por Nero. E naquele caminho dele, quando a gente já chega nesse ambiente, e eu acho que poucas pessoas vão lá, porque eu procurei saber, fica num lugar muito escondido. Hoje lá é tipo um parque ecológico, nesse lugar onde é que Paulo passou. Então, são as mesmas pedras daquela época. As correntes que Paulo foi acorrentado, tá lá, pedaços daquela corrente. Ele chega num certo lugar, assim que ele é condenado por Nero, ele chega num certo lugar que ele é arrastado. O ambiente espiritual lá é muito pesado, é um ambiente bem pesado. Então, quando ele chega nesse lugar, ele é arrastado. E quando eu cheguei lá nesse lugar que eu estive lá, me comoveu muito. Eu pensar assim, uma pessoa foi arrastada, esse percurso todo, eu não sei te dizer assim, com precisão, os quilômetros, o tempo que ele foi arrastado. Mas assim, ele foi arrastado de um percurso muito grande e calado. Eita. Sendo inocente, calado. Não resmungou, não abriu a boca, não tentou se justificar. E aí, quando ele chega nesse percurso que eu falei assim, nossa, ele foi arrastado aqui, eu falei, meu Deus, quem que sou eu mesmo? Porque alguém levanta uma calúnia e a gente falta morrer. De tristeza, né? De frustração, de decepção. Aí eu tô assim, meu Deus. Aí quando eu cheguei nisso aí, o pastor Flávio lá da Luanda, pastor Flávio, ele chega para mim e falou assim, olha, agora aqui tava ele e o presbítero Jean, eu estava com 2 pastores também, e aí quando chega assim, ele falou assim, agora aqui é pior. Eu falei, por quê? Ele falou assim, olha, desse caminho aqui até a porta da basílica, aqui ele foi moído. Todos os soldados romanos juntaram nele, batendo nele de todas as formas. Então, peraí, o cidadão agora, ele é arrastado, fica calado. Chega daqui para lá, ele vai apanhando. Eles quebram ele todinho na porrada. Rebenta ele na pancada. E ele permanece calado. Então, assim, quando eu cheguei nesse ambiente, que eu comecei a caminhar naquelas ruas ali, falei, meu Deus, como assim? E ele permaneceu calado. Quando chega na porta, ele assim, não é espacinho, não, é 10 passos, 20 passos, nós podemos colocar bem 50, 60, 100. Uhum. Quando chega na porta da basílica, ele é decapitado. Lá tem aquele postezinho assim cortado, aonde ele foi decapitado. E detalhe, ele todo rebentado, eles colocam ele com a cabeça virada do lado, em cima daquele negócio. Vem um rapaz com um cutelo em mãos. E daquela posição daquilo ali, os outros começam a esculpir na pedra. Você tá entendendo que alguém tá esculpindo a morte de alguém? Meu Deus. Nossa, não gosto nem de falar nisso, porque sou pregador, então você já viu, né? Alguém esculpindo, esperando ver a morte. Você tá entendendo? Registrando, né? Entendeu?
esculpindo ali, e tá lá direitinho, eu tirei até foto. Aqui, esculpiu ali os soldados romanos, ele com a cabeça virada, ele já tava assim, praticamente sem veste, só a veste de baixo, meio que são aquelas túnicas, aquelas coisas, né? E ali esculpindo a morte dele, e vai dizer historiadores, está escrito lá também. Eles têm aquilo tudo registrado e escrito. Vão dizer que, como foi decapitado pelo cutelo, o cutelo em si ele não corta de primeira. Então, assim, quem vem cumprir aquela ordem vai com o cutelo uma vez, duas vezes, vai batendo ali até conseguir decapitar. Sem falar a dor. No que decapitou ele, eles vão dizer ali que a cabeça dele caiu rodando, rolou lá. E aonde rolou, segundo eles, e tá lá para qualquer um quiser ver, a cabeça dele bateu em 3 pontos específicos. Bateu assim, no meio assim, caiu. E parou. Aonde a cabeça dele bateu, nasceram-se fontes de água. Meu Deus. E tem as fontes. Não, e detalhe, uma basílica, a Basílica de São Paulo, que eles falam, e tem as 3 fontes de água lá dentro. Tem as fontes assim, elas são cercadas, dá para você ver ao longe, elas são de gradinha, tudo muito bem preservado. Detalhe, todos os lugares onde eu falei aqui, todos lugares são cercados. Para eles são terra santa. Você não pode pisar nesse lugar. Então, a gente passa, vê, observa tudo, mas você não pode chegar e pôr o seu pé lá, porque é santo. Entendeu? Segundo a liturgia deles, a cultura deles, né? Então, tem as 3 fontes de água lá, que foi aonde a cabeça do apóstolo Paulo bateu depois que foi decapitado. E aí eu me fiz uma pergunta. Falei, meu Deus, já que eles veneraram tanto Paulo assim, por que eles mataram ele? Sério, eu fiquei com essa pergunta. Eu falei, gente, como não? Porque assim, hoje é Basílica de São Paulo, Basílica de São Pedro, entendeu? Então, assim, eles têm uma nomenclatura muito grande em cima disso, um receio muito grande. E quando eu fiquei observando, eu falei, gente, cada um fez um caminho, uma trajetória, e hoje eles têm essa devoção. Sim. Eles têm total devoção, e é uma coisa estranha, uma coisa absurda. Então, assim, eu te mato hoje, mas eu te amo amanhã. É isso É aí. estranho. Igual Jesus, né? Quando entrou em Jerusalém, foi Sim. ovacionado, né? E o Messias, usando as alturas. Aquela coisa Mas foi a toda. mesma multidão que gritou, crucifique, crucifique. O mesmo que falou que ele é o rei é o mesmo que falou crucifica, aquele que jogou pedra. Então, assim, é uma coisa muito assim que a gente passando. Tem a prisão lá, tem o lar onde ele ficou, né, o local onde que ele ficou aprisionado, que ele cumpriu o seu tempo de prisão, tem lá, é uma coisa assim. E lá também o que me chamou a atenção em Roma é uma fonte que tem lá, a fonte de La Trevi. É a mais famosa do mundo. Eu cheguei nessa fonte para ver uma fonte muito linda no meio da cidade de Roma, lá em Itália. Você chega naquela fonte lá, aquelas coisas daqueles filmes romanos de Alexandre o Grande, do passado mesmo, aquela fonte linda. E aí as pessoas chegam lá, viram de costas, fazem um pedido e Joga a moeda. jogam a moeda. Meu Deus. Lá é desse jeito. Tem muita gente, muita. É assim, é como. Não vou te falar um Brás, que o Brás ainda não chega a ser tanta gente igual lá. Tá doido. É muita E gente. você foi também na Basílica de Pedro, né? O que Fui. chamou a atenção lá? A Basílica de São Pedro, primeira coisa que me chamou a atenção, que você não entra qualquer um, não entra de qualquer maneira. O exército fica lá todo armado, com aquelas armas gigantescas na mão. E qual que é a nossa dificuldade lá? Ou a língua deles, ou o francês, né? Ou o inglês. Eu não domino nenhum. Então, assim, você chega lá, você precisa falar com o exército, apesar que a maioria dessas pessoas que estão lá são poliglotas, os que servem lá são poliglotas, é igual um avião que você entra, eles falam várias línguas. Uhum. O que acontece? Quando você chega lá, o exército de prontidão, de noite, você vai entrando lá para dentro, a basílica é bem gigantesca, e quando você consegue entrar lá dentro, que você vai observar, ela é bem alta. Tipo assim, a gente está aqui, vou falar coisa de tipo 10 andares acima da cabeça, e ela é toda feita no ouro. É tudo ouro. Toda detalhada. Meu Deus. Até as maçanetas, os corrimão, tudo no ouro, muita coisa, muita coisa. E assim, é louco você ver isso. Então, assim, é tudo ouro. Tudo ouro. E do lado, assim,
entre o teto e a parede assim embaixo, tem bem grande assim, 237 fotos, fotos assim de perfil até assim da pessoa, Busto, dos né? papas, Busto. sim, dos papas, e são 237. Então vai passando assim, ao redor da toda a capela, de toda a basílica. E aí quando chega, e todas as luzes apagadas. Aí quando chega no Papa que preside hoje, né? No Papa que está em ordem hoje, aí a luz é acesa, que é o Papa Francisco. Quando eu cheguei lá. Aí a luz dele está acesa e lá ainda tem mais 6 lugares. Eles acreditam que ainda vai ter mais 6 ainda lá. Os 6 lugares estão vazios. Lá dentro tem um painel com todas as notas, todas as moedas do mundo. Tipo assim, olha, todas as moedas que tiveram no mundo. Aí tem um lugar lá que tem todas as notas de todas as moedas do mundo. Me chamou muita atenção também a questão do altar, do Papa, aonde que o Papa fala, o altar dele é em cima do túmulo dos restos mortais do apóstolo Paulo. Me chamou muita atenção. Dele ter construído o altar dele em cima dos restos mortais de Paulo. Então, assim, olha, você tá aqui e olha para você ver, o restos mortais de Paulo não está na Basílica de Paulo, está na Basílica de São Pedro. Você chega aqui está o altar do Papa. Aqui, aí tem uma escadinha de um lado direito e do lado esquerdo, você desce e os restos mortais de Paulo tá lá. Então, assim, me chamou muita atenção isso aí. Isso aí me chamou atenção. E eu andando lá dentro também, quando eu via pedaços de coluna, tipo colunas bem grandes mesmo, grande que não dá pra gente abraçar. E cortadas, e cada pedaço de coluna, o nome de um papa com uma data. A data onde ele liderou, por exemplo. E quando eu vi todas cercadas, porque é território santo, você não pode pisar lá. Tipo assim, tem um pedaço de coluna com um nome e com uma data, de tal dia a tal dia. Você não pode pisar também, porque é terra santa. E aí eu, deparando com aquilo ali, eu fui perguntar ao pastor, aí que ele me trouxe essa clareza para mim, que eles usam aquilo como Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra vou edificar a minha Essa igreja. base. Então, o que acontece? Cada pedaço de coluna ali de pedra, isso quer dizer que aquilo ali é Pedro, e é sobre aquele pedaço de pedra que a igreja do Senhor foi edificada. Então, assim, me chamou muita atenção isso. E o nível deles como é que eu vou te dizer? Devoção? O nível deles de devoção assim, é gigantesco. Se o Papa falece hoje, eles ficam lá, vamos supor, se for 3 dias, é 3 dias lá, sem comer, sem beber, tudo lá, até sair a fumaça branca, para poder eleger o próximo Papa. Aí quando eu fui entender aquela fumaça, o que eles querem dizer é que o Espírito veio, o Espírito de Paulo, e reencarnou no Papa. Meu Deus. O nível deles é muito... E você também teve lá no Coliseu, né? Eu acho que o Coliseu é um dos cenários mais fortes, por quê? Porque ali você sabe que morreu muitos cristãos, né? Foi jogado à cova dos leões e ali, né? Fica assim um sentimento assim de quantos irmãos nossos morreram ali, né? Aqui, ó, o Coliseu é uma coisa assim muito... na hora que eu cheguei lá, na realidade, assim, são pontos turísticos lá, então fica abarrotado de gente. Mas o Coliseu em si é aquilo mesmo que a gente vê naqueles filmes de além, aquela coisa toda. Só que ele passou por guerras. Então, assim, toda aquela estrutura dele, aqueles... foi preservado. Então, você passa lá, você vai ver ele com muitos buracos. Tem muitos buracos de bomba. Tipo assim, guerra tal, pegou lá, guerra não sei o quê. Então, tem todos aqueles negócios ali. Mas, assim, o Coliseu em si é algo bem... tipo assim, famílias inteiras foram ali, Jogados ali, Atacadas por sabe? leões. Né? Aqui, alemães. exterminadas, eu vou dizer extermínio, entendeu? Por leões, por soldados romanos, crianças. Então, assim, você vê que as pessoas eram jogadas lá por acreditar em uma fé ou por ter uma fé e viveu todas aquelas atrocidades. Então, assim, eu falo que a nossa história hoje, a nossa história em si, ela foi construída sobre uma base muito sólida, entendeu? Foi muito sangue. Muito sangue. Começou com o sangue do nosso Senhor, com o sangue do nosso Jesus. E quantos mais sangues foram derramados para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesse podcast, para que hoje você pudesse me ouvir aí na tua casa, onde você estiver.
quanto sangue foi derramado. Então, assim, e a gente pode perceber pela escritura que o levante contra a igreja e a perseguição contra a igreja não é algo que começou mês passado, ano passado ou 10 anos atrás. Isso aí vem desde o começo, vem perseguição Constantino, perseguição de Nero, tantas perseguições que teve. Detalhe, tentaram calar a voz do evangelho esse tempo todo. Sim, então tentando Aí ainda. alguém vai dizer assim, pastor, isso é coisa da sua cabeça. Não é. Aqui você lembra em Êxodo 1, por exemplo, o faraó agora olha para aquele povo e fala, poxa vida, nós estamos aqui tentando há tanto tempo e esse povo crescendo desse jeito. E a gente tenta de todas as maneiras e o povo continua crescendo e avançando. Como assim? Aí o que o faraó fala? Não, eu tenho uma ideia. Vamos fazer o seguinte, se agora eles tinham palha para fazer tijolo, vamos aumentar o jugo. Quero ver se não para. Quero ver se a porta não fecha. Quero ver se não estaciona. Aumenta o jugo. Aumentaram o jugo e o faraó olhando de longe. Meu Deus, continua crescendo. É com o ovo, né? Continua Quanto mais multiplicando. bate, mais cresce. Continua multiplicando. Ai, não tem jeito. Então aumentou o jugo e permaneceu. Então já sei, agora nós temos uma solução. Vamos matar. Mata as crianças. Se nascer menino, morre. Se nascer menina, vive. Então agora a apologia de quê? Do faraó é o quê? Matar é a morte. Se a gente matar, a gente para com o crescimento deles. Tá entendendo? Aí chega para as parteiras e fala... Chega para as parteiras, se nascer menino, morre. Se nascer menina, vive. Aí as parteiras agora temem ao Senhor e não faz isso. O que eles fazem? O faraó chama as parteiras e fala para elas, o que está acontecendo que os meninos estão vivos? Aí as parteiras vão dizer, tem uma coisa que você não sabia. É porque as mulheres hebreias, elas são diferentes das mulheres egípcias. Elas têm mais vigor. Você está entendendo que elas não são iguais? Quando a gente chega lá, ela já deram a luz. Quando a gente chega lá, o menino já está vivo. Quando a gente está chegando com o fubá, o angu já está pronto há muito tempo. Então, assim, as mulheres hebreias, elas são diferentes. As mulheres de Deus. Então, quando o homem olha e fala assim, o faraó olha e fala assim, então não tem outro jeito. Joga os meninos tudo no rio. Vão tentar parar. Então, a estratégia dele agora continua qual sendo? Matar. Matar a tua fé. Matar a tua esperança. Te frustrar a tal ponto de você morrer espiritualmente. Vão matar. Joga todo mundo no Nilo. Só que aí o texto vai nos dizer assim que tem uma mulher que quando ela olha para aquele projeto, era até para poder matar, mas ela continua preservando ele. Você está entendendo que tem hora na nossa vida, tem pontos em nossa vida que nós precisamos ficar em silêncio? Você está entendendo que você está em silêncio, mas o projeto está crescendo? Meu Deus. E alguém vai olhar para você e vai dizer, mas como assim, pastora? Projeto, como que você vai dizer que isso aqui é um projeto? Não tem nome. Não tem nome, mas está crescendo. Não tem nome, mas está avançando. Não tem nome, mas está tomando forma. Não tem nome, mas já tem uma identidade. Glória a Deus. E quando vê que aquele projeto está grande demais, que não dá para esconder, o que vai ter agora? Uma direção. Pega um cesto, betuma ele e coloca no rio. Você está entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor? Então, até aquilo que era para poder te matar vai te promover e te aproximar do propósito que Deus tem na tua vida. Eita glória. E no rio, agora de encontro quem? A filha do faraó sai para tomar banho. E ali agora, uma escrava dela vê aquele cesto. Pega aquele cesto e tem um menino. O menino não tem nome, mas ele recebe um nome agora dado por quem? Pela filha de faraó. Por quê? Porque foi tirado de muitas águas. Você está entendendo que... Ih, Jesus, escuta essa. No meio de muitas águas, o céu está extraindo o que tem de melhor em você. Eita glória. Você está entendendo que aquele menino foi extraído das águas? Não tinha nome, não tinha nada, mas Deus já tinha dado todo o crescimento. Glória a Deus. E, Isso é muito forte. e pastora, dessas viagens que você participou, teve mais alguma que te chamou atenção? Mais algum local aonde você realmente sentiu algo diferente? Todas elas são bênçãos na minha vida. Bênção. Mas eu amei muito, eu amo muito e eu gosto muito de Genebra. Genebra, para mim, conheço pessoas lá, pessoas muito de Deus. Foi um lugar que eu fui muito acolhida. Também Portugal, andei muito lá em Portugal. Portugal, passei muito tempo lá. Conheci
muitas pessoas, muitas pessoas. É um povo acolhedor em si. Mas, assim, a gente passa muitas coisas em vários lugares. Sim, E claro. eu não vou dizer para você que foi mil maravilhas todas as viagens que eu fiz. Por quê? Porque a gente sabe que lidar com o ser humano não é fácil. E a gente sabe também que a Europa é você cavar poço. Sei. Entendeu? É cavar poço. Então, assim, você vai cavar poço, se der água, entendeu? Se não, cava em outro lugar. Então, assim, é cavar poço, tem muita dificuldade. Olha uma coisa que eu achei, assim, eu toda feliz dentro de um trem-bala, nunca tinha andado. Tava indo para Zurique. E aí eu liguei o telefone no vídeo, na câmera de vídeo. Eu liguei o telefone e liguei para uma pastora amiga minha e estava chamando ela para poder mostrar ela o lugar. E a pessoa que estava sentada na minha frente, toda hora virava para trás e falava... Estava falando inglês comigo, né? Eu não entendia. E eu continuei, eu estava conversando com a minha amiga, continuei conversando, e ela virou de novo. E eu nada. E virou agora brava, e aí que eu fui entender. Você não pode conversar. Você não pode tirar a paz da pessoa que está do seu lado ou na sua Eita. frente. Você não pode conversar. Sabia? Você não pode estar dentro de um trem aqui conversando, ai, que alegria. Não, não, não. Não pode. Não pode. Em Portugal, vamos supor, lá em Portugal é mais prédios, né? A gente não vê tantas casas, a gente vê mais prédio. Então, assim, você não pode fazer barulho. Se você fazer um barulho lá, vamos supor, vocês dois estão cantando, decidiu agora que vocês vão cantar aqui. Paulo e Silas. Então, vocês estão lá, Paulo e Silas, tá entendendo? Então, vocês decidiram que vocês vão cantar. Eles não vão bater na sua porta e falar nada, eles vão chamar a polícia. A polícia vai bater na sua porta. E vai mesmo, literalmente. Entendeu? Outra coisa que me chamou a atenção também nisso tudo. Se você colocar o pé na faixa lá, o carro para. O trâmite para, tudo para. Então, assim, o que me fez assim, apaixonar, por exemplo, com Genebra, por exemplo, o nível da segurança é coisa, assim, espetacular. Eu vi que também que você também é escritora, é isso? Sim, sim. A gente escreveu um livro, pela bondade de Deus, desvendando os segredos, os mistérios da oração. Eita glória. A oração em si, a gente vai perceber por que o adversário luta tanto. Para que a mãe de família não ore, para que o pai não ore, para que o irmão não ore, para que ninguém ore. Porque eu costumo dizer que você de joelho dobrado é mais forte do que um exército armado até os dentes. Forte. Então, por isso, o adversário luta tanto para que você não ore. Eu gosto muito de orar. Quando eu aprendi a orar com a irmã Rosa lá atrás, com 11 anos. Então, assim, a oração é a única forma que você tem de você se comunicar com o céu. Não tem como você mandar um WhatsApp, não tem como você mandar uma carta, um e-mail ou um direct. Não tem, é só através da oração. Então, a oração em si, o Tiago vai dizer no capítulo 5, no versículo 16, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E esse livro ele já está disponível? Tem algum local que o pessoal pode comprar? Eu tenho ele na Amazon. Na Amazon eu tenho ele. Só na Amazon que eu tenho Sim, ele. você me manda o link, a gente vai deixar aqui na descrição. Sim, sim. E as pessoas, pode ir lá, pessoal. A gente vai, assim que você estiver vendo esse vídeo, já vai estar aqui na descrição para você adquirir e ser abençoado através da oração deste livro que a pastora Então, escreveu. assim, o poder da oração, e se nós formos olhar, o poder dele é bem claro e bem real. Se nós olharmos em todo o decorrer das escrituras, você vai perceber que a oração, ela muda estações, ela muda cenários, Sim. ela muda decretos, ela muda circunstâncias. Aqui, a estação, ela muda o nosso tempo. A oração, ela muda o tempo. Pensa alguém orar naquele tempo e ele entender que o sol parou, é a terra que parou na realidade. Você está entendendo o poder da oração? Muda o clima, né? Muda tudo. Aqui, eu vou te dizer Atos dos Apóstolos, capítulo 12, por exemplo. A perseguição era notória, era grande, mas aquele povo estava em constante oração pela vida de Pedro. Então, detalhe, qual que é o segredo da oração? A oração você vai orar e não é de imediato que vai vir, entendeu? Aquele povo está orando. E aquele povo está permanecendo em oração mesmo em meio à perseguição. Mais ou menos assim, livra Pedro, liberta Pedro, transforma Pedro. Joga por terra as cadeias que estão aprisionando Pedro. Muda a sentença de Pedro. Mas Pedro continua preso. Ninguém podia... Ele continua inacessível.
Ninguém podia entrar ali e fazer nada por aquele homem. A sentença dele era a mesma de Tiago, não tinha outra, não tinha conversa, não tinha vez. Ninguém poderia entrar ali. E detalhe, Herodes foi tão assim que ele colocou 16 soldados para tomar conta de um pescador. Para vir. Você está entendendo como que a luta é lá de antiguidade, que ela já é maior, 16 contra 1. Então aqui, 16 soldados contra um pescador. Detalhe, aquele povo estava orando e continuava preso. Aquele povo estava orando e ele estava no mesmo lugar. Aquele povo estava orando e ele estava no meio da mesma cadeia, dos mesmos principados. Mas só que o povo permaneceu. E o texto vai dizer que o céu ouviu. E quando o céu ouve, a oração ela vai aonde você não pode ir, entra onde você não pode entrar e faz o que você não pode fazer. É isso aí. Nós sabemos do contexto. Para eles, pareciam só aquela oração naquele nível, naquele grupo. Daqui a pouco, um anjo desce dentro da cela, Pedro é liberto, portas são abertas através da oração, portões são abertos através da oração, e daqui a pouco Pedro chega lá. Então, o que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo assim que enquanto aquele povo orava, eles nem fechou a boca, a resposta da oração chegou. Eita Glória glória. a Deus. Isso é fato. Isso aí. Então, por isso que o nosso livro é Desvendando os Segredos, os Mistérios da Oração. É isso aí. A gente vai deixar o link aí, como eu falei. E você que já tá sendo abençoado por essa grande mulher de Deus, você consegue agora acessar esse livro e já fazer a sua encomenda. Pastora, você mostrou pra gente uma foto de um mioma. Como é que foi esse processo, pastora? Eu estava trabalhando e eu falei, eu sou operador de empilhadeira. Aí no que eu abaixei, eu senti como se fosse uma espécie de uma cabeça no pé da minha barriga. Pé direito da minha barriga. E aí a gente já fica meio atemorizado, né? Ou já se assusta com o caroço. Então você imagina uma cabeça. E aí eu fui pro médico novamente. Aí quando eu cheguei lá, eu fui fazer um ultrassom. E naquele ultrassom, a médica falou assim, você tá com um mioma que não é grande, ele é gigante. E no laudo veio assim, olha, você tá com um mioma, o seu útero tá 9 meses maior que um útero com criança. Você tá com um mioma de 3 quilos. Eita. 3 quilos. Tão grande. Tipo assim, ele colocou os tamanhos pra mim e falou, tá muito, muito grande. Quando eu fiz a cirurgia aqui, tirou, aí o que eles me falaram? Não tem como preservar o seu útero, porque ele tá muito grande, então assim, ele já tomou conta de tudo. E aí, tirou ele tava com 3 quilos. Uma coisa horrorosa. Muito feio. Grande mesmo, uma coisa muito feia. Mais um Aí eu tive livramento que de tirar Deus, né? tudo. Mais uma intervenção divina. Mais uma intervenção. E a mão de Deus foi sobre a nossa vida. Glória a Deus. Acho que quando a conversa tá ficando boa, a gente tem que dar fim nela. Eu acho que muita gente vai ser edificada, né? Amém. Por esse conteúdo que... Pastor, obrigado. Eu que por agradeço. você ter disponibilizado aqui, de estar falando para esse público, sua experiência, no seu testemunho. Eu tenho certeza que isso vai edificar muita gente, né, Rony? Exatamente. E, pastora, fala aí onde as pessoas podem te encontrar, quais são suas redes sociais, para as pessoas continuarem recebendo um pouco dessa sabedoria que o Senhor tem te entregado. A gente está no Instagram, Josiane Almeida Oficial, tudo junto. No YouTube também, Josiane Almeida Oficial. No TikTok, Josiane Almeida 335. No Kawaii, Josiane Almeida Oficial. E no Face, Josiane Almeida também, a mesma coisa. Sei. A gente vai deixar aqui também as descrições certinhas para você clicar lá e já encontrar essa mulher de Deus. Foi um grande prazer, como o Amém. Davi disse. A gente tem certeza que realmente tudo isso que você passou, todo esse processo que você viveu, te preparou para os grandes milagres que já estão acontecendo na sua vida Amém. e que ainda vão acontecer. E é um grande prazer participar Amém. dessa caminhada tão linda que o Senhor te entregou para trilhar. Amém. Darvi, chama o pessoal aí para se inscrever, para continuar falando. Isso. A gente tem recebido muitas mensagens aqui, viu, gente? No YouTube, no Instagram. E conforme for, a gente vai responder todas. Então não deixe de deixar sua mensagem aí, né? Envie esse conteúdo aqui para todos os seus amigos, para todas as pessoas que você tem certeza que será edificado por isso. Talvez pessoas sofrendo, né? E o testemunho da pastora pode edificar e pode transformar uma vida para sempre. Então envia aí, curte esse vídeo, comenta e compartilha.
com todos os amigos aí. É isso? Vamos pegar essa? Vamos pegar essa. Quero falar com você. Hoje o Pega Essa é diferente. É direto no seu coração e dentro da sua casa. E a frase de hoje é: um pássaro voa com duas asas, graça e conhecimento. O Senhor quer te levar a lugares altos, mas você tem que estar pautado na graça e no conhecimento. Tamo junto? Pega essa. E tchau! E aí, gostou? Deixe seu like.